Beleza, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, está começando mais um Papo Reto para você pela Capela FM, pelo YouTube e também, é claro, em parceria com a VV8 TV. Mais um Papo Reto começando. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal, insira aí, toque aí no sininho para você receber as notificações e é claro, compartilhe, porque sempre tem um papo bacana aqui. E hoje nós estamos recebendo ele, o Almindo Rodrigues, mais conhecido como Moreno. Moreno, obrigado aí por você ter aceito o convite. Ô Adriano, é um prazer participar, já posterguei muito tempo essa vinda aqui, mas graças a Deus hoje deu certo e é um prazer muito grande participar desse papo gostoso que você tem aqui com o pessoal. Na verdade, né, Moreno, esse bate-papo nosso aqui, ele era para ser quase ali pós-pandemia, né? Ainda estava muito recente a pandemia, então a gente já tinha marcado faz tempo esse bate-papo. E quando a gente retornou agora, né, em 2024, colocamos a agenda do final do ano, o primeiro nome que marcaram lá, escreveram, que a gente colocou, tá voltando o Papo Reto, em breve a agenda, o primeiro nome foi Moreno Souza, tem que levar o Moreno Souza. Morenão, vamos começar um pouco falando da sua história. Você é nascido onde? Olha, eu nasci no Mato Grosso, ainda era Mato Grosso, depois cortou o estado, ficou Mato Grosso do Sul, que eu sou de Três Lagoas, né? Não tinha sul. Não, era só Mato Grosso, era um estadão do tamanho do Brasil quase. E depois cortaram e Três Lagoas ficou no Mato Grosso do Sul. E é na divisa com São Paulo, né? Na barranca do Paranazão. E eu nasci ali em 54, né? Morei 5 anos só lá. Depois eu mudei para o estado de São Paulo, ali para Ponta Linda, que é vizinho a Jales. Ponta Linda, vamos falar bastante de Ponta Linda hoje. Aí você foi para Ponta Linda. Então, com quantos anos ali você chegou? Olha, eu cheguei com 5 anos e saí de lá com 17 para 18 anos. Então toda a infância e adolescência eu passei lá nessa cidade, né, que naquele tempo era distrito de Jales ainda, para quem conhece ali para o interior, sabe? Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, então fica ali naquele cantinho. E morei lá até os 17 para 18 anos, quando eu vim para Vinhedo, né? Graças a Deus, foi uma decisão acertada, né? Vim por necessidade também. Como foi a vinda para Vinhedo? Como foi? Na verdade, Adriano, eu nasci na roça, né, na fazenda, no Mato Grosso, e depois fui trabalhar na roça lá em Ponta Linda, depois de que cresci, né? E eu não tinha eu não gostava de ver muito o que acontecia, porque as plantações, arroz, feijão, milho, tem um tempo, né? Lá para trás era tudo certinho, chovia no tempo certo e fazia só no tempo certo, mas chegou uma época que ficou meio bagunçado, né? Então, quando era para chover, vinha a chuva, quando era para chover, vinha o sol. Teve ano lá que a gente quase passou fome morando na roça, né? Porque perdemos tudo. Caramba. E eu falava pro meu pai, na verdade assim, eu nunca fui chegado numa enxada. Eu tenho urticária de enxada, não gosto, nunca gostei. E para minha sorte, os meus irmãos e meu pai não gostavam de trabalhar com animal. E eu adorava trabalhar com o cavalo, cuidar do gado, então casou direitinho. Mas eu falava pro meu pai, quando eu completar 18 anos, eu vou embora, eu não vou ficar na roça, não tem futuro. E ele falava pra mim, era um baiano meio arretado, né? Falava, não, quando você quiser ir embora pra cidade, você vai, mas eu morro comendo capim que nem lagarta, mas eu não saio da roça. Eu falava pra ele, mas então você vai ficar, porque eu vou, né? E meu irmão Arsênio, que era mais velho do que eu e os outros também, que tinha o Arcidino, o Alcidêmio, que todo mundo conheceu aqui em Vinhedo, né? Tinha a Clarina também, mais velha que eu. E o Arsênio já morava aqui em Vinhedo. Eu tinha visto. Já morava aqui, ele casou com a Antônia Cancela, que é da família dos Cancela, irmã do Zé Cancela, do Sérgio, do Oswaldo, todo mundo conhece. E ele mandava carta para mim, ele sabia que eu queria vir para a cidade, ele mandava carta dizendo, não, quando você completar 18 anos e quiser vir, eu trago você para cá, arrumo um serviço na fábrica. Falei, que ano mais ou menos foi isso? Foi em 73, quando eu vim.
Foi quando começou aquela galera vindo, né? Minas Gerais, Nossa. Paraná, né? Minha família veio do Paraná em 76, 77, o Debrando veio pra cá. Isso, mineiro, paranaense ali do oeste do estado. Vinha todo mundo para cá trabalhar nas tecelagens, Americana, Santa Bárbara, Jundiaí. E ele mandava carta, quando você quiser vir, aquele tempo era carta, né? Mandava carta, você ia vir e tal. E completei 18 anos. E eu tinha um problema sério também, Adriano, que eu gosto de citar quando eu converso com o pessoal, que a minha mãe, ela tinha uma ferida de varizes na perna que não curava, não sarava. E a gente não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então tinha noite que ela passava a noite andando em volta da casa com dor. Nossa. Não conseguia nem dormir. E eu falava para ela, mãe, quando eu completar 18 anos, eu vou para a cidade e eu vou levar a senhora. E eu completei 18 anos, peguei reservista num dia, no outro dia, peguei uma sacolinha de um bornado de roupa, que não tinha nem roupa, eu peguei ela e vim para Vinhedo. Inclusive tem uma música que chama Mala Amarela, talvez você conheça, mas muita gente conhece. E o pessoal que gosta de me zoar e sabe que eu gosto de cantar, quando eu vou no churrasco, eles pedem para mim, canta Mala Amarela, porque toda vez que eu canto eu choro. Porque é a minha história ali, pegar o trem em Jales às 4 horas da manhã, só eu e minha mãe. E lembro direitinho. Passava um pouquinho o tempo. Então essa música aí. Aí cheguei aqui em Vinhedo no dia 28 de março de 73. Lembro como se fosse hoje, eu passando ali perto da Jatobá, aqueles eucaliptos. O que já tinha ali? Pra galera que hoje, né? Hoje ali tem ali o centro médico, ali tem aqueles prédios, já tem prédios ali e tal, tem posto de gasolina. O que tinha ali? Como que era ali? Ali tinha Cotai, ali era Cotai, né? É Cotai, mas a Cotai tinha esse nome por causa da fábrica da Cotai, tecelagem. Ali tinha a Cotai, tinha a Clímax, que era no centro médico hoje, ali na esquina. Tinha Jatobá, logicamente, né? O primeiro corte que a gente tem aqui é o seguinte, então quer dizer, quem que recebeu aqui de braço aberto foi o Cotai primeiro. Não. Você já tá misturando as coisas. A Cotai nunca me abraçou. Cotai era o nome de empresa? Na verdade a Cotai é Brasil Tecelagem. Mas eu tô brincando, né? Todo mundo sabe que eu tô brincando. Sim. A Cotai, que era a empresa, foi mesmo que me recebeu. Mas no tempo que eu entrei, já era Brasnive. Era Brasnive, a tecelagem Brasnive. Meu irmão trabalhava na Brasnive. Então ele já arrumou para mim lá e eu entrei logo em seguida. Já uma semana eu já estava trabalhando. E morava onde que você morava? Qual bairro? Na verdade, assim, eu cheguei na Caixa d'Água, vim direto porque eles moravam na Caixa d'Água. Inclusive, descemos do trem e pegamos o táxi do Tatinho. Os antigos de Vinhedo, que for ouvir, sabe quem foi o Tatinho, motorista de táxi que ficava na estação de trem. E o Tatinho, depois, por coisa do destino, ele foi morto lá pro nordeste, acho que foi, né? Enfim. E nós pegamos o táxi do Tatinho e foi pra Caixa d'Água. Ali não tinha nada de cruzeiro, não tinha nada ali. É só aquele monte de estrada de terra e cheio de curva. E como lá em Ponta Linda já é um planície, você vê carro a quilômetros de distância, e eu achava que ia bater de frente com algum carro ali naquelas curvas subindo ali no Cris, cara. Bom, chegamos na Caixa d'Água, o primeiro susto foi o avião. O avião saía do Viracopos, a rota dele passava bem aqui em cima. Passava em cima ali da Nova Vinhedo, ali subindo, passava em cima da Caixa d'Água. E eu olhava o avião, parecia que estava 30 metros de altura, e eu falava pro meu irmão, esse avião vai cair qualquer hora em cima da nossa... Aqui, mas você sabia o que era avião, mas nunca tinha visto. Eu sabia que era avião porque eu via a fumaça dele. Lá em Jales, ele passa tão alto. Hoje em dia passa mais baixo, né? Que tem em Rio Preto, tem o aeroporto. Em Jales mesmo tem um aeroporto pequeno, mas tem. Mas naquele tempo, ele só via a fumacinha dele. Eu via o barulho, olhava, tava a fumacinha. Eu nunca tinha visto um avião de perto. E aqui parecia que ele ia bater no telhado. Então, moramos na Caixa d'Água há pouquinho tempo e mudamos na Nova Vinhedo. Na 15 de novembro, né? Lá em cima, a Thornton tinha acabado de ser construída. Tinha o Mineirão antes, que era o famoso Mineirão da Nova Vinhedo, né? O Terrão, né? Que tinha o time da Nova Vinhedo. É mesmo? Nossa, onde Mineirão, onde é a Thornton hoje. Ali, quando jogava Nova Vinhedo e Cotai,
Mas tinha a Torto e tinha o campo também? Não tinha a Torto? Não, tinha só o campo. Era um campo? Era. Caramba. E aí o pessoal da Cotai vinha com os tomé nos caminhões para torcer. E a turma da Nova Vinhedo armavam as arapucas, essas armadilhas que tem hoje em dia, não é só de hoje, não, já tem. E tacavam pedra, e os tomé, né? Os caras bravos que davam medo, o Dair Tomé, e via de caminhão para jogar ali, e era rapadão. Então, quando eu mudei ali, já não tinha mais o campo. Tinha o time, né? O Guarani da Nova Vinhedo, mas não tinha mais o campo. Tinha a Torton já, a fábrica. Sim, sim. E nós moramos do lado ali, na 15 de novembro. A última casa era nossa da 15 de novembro. Para baixo não tinha o aquário, era eucalipto. Não tinha nada ali, não tinha aquário, não tinha nada. Então nós moramos ali há uns 3, 4 anos ou mais. Nessa época aí, Moreno, o que tinha de serviço público que você lembra? Assim? Rapaz, serviço público, na verdade eu não era enfronhado na política e como eu era caipirão, eu não pesquisava. Aliás, não fazia nada, Adriano. Qual era Mas assim, escola, postinho, hospital, o que tinha, né? Não, tinha o hospital, né? Hospital, mas o postinho da Nova Vinhedo, eu não tenho certeza se já tinha. Tinha sim, tinha o postinho da Nova Vinhedo. Mas assim, eu não lembro de outras da parte da saúde, assim, eu não lembro. Que o pessoal que é do Três Irmãos, da Nova Vinhedo ali, conhecia o postinho. Esse era ali no final da rua São Paulo, né? Era o postinho Branco. E tinha o postão que era da Planalto. Isso. Era o postinho e postão. Depois que começou a ter nos bairros. Isso assim. Então o que a gente fazia? Eu e o Dema, por exemplo, é bom a turma saber, porque hoje a turma me olha talvez um aposentado, uma pessoa de uma idade, e fala, vagabundo lá, não trabalha, fica o dia inteiro só na boa, mas não sabe o que a gente passou na vida, né? E o que a gente faz? Olha, nós mudamos ali, não tinha televisão, a gente não tinha TV. O nosso programa era ir na estação de trem, ver o trem passar de domingo, sábado e domingo, nós ficava lá, o trem vinha de passageiro, passava, nós olhava tal, e ia no Doca, na 9 de julho, o Bar do Doca. Bar do Doca. É o mesmo Doca que depois... Não, ali... sim. Era o Bar da Doca. Não, a Doca é outro. O Doca, eu, se eu não me engano, ele é a esposa daquela que tem o bar, acho que até hoje ali nos Três Irmãos do lado da igreja. Entendeu? Mas o Bar do Doca... Era onde ali no centro? Você passou a esquina, entrando no 9 de julho, tem o posto Ipiranga ali, que era o senhor Aristide Galo. O Infanja era na esquina. Depois tinha, eu não sei se era dos Rocha, alguma coisa assim, depois um pouquinho para cima, no meio do quarteirão, ali do lado direito, tinha o Bar da Doca, que tinha uma TV assim, pra você ia sentar lá e não ficar tinha o gol Grandes Momentos do Futebol, no domingo, Alexandre Santos, aquela coisa toda. Isso. E nós ficávamos lá, de braço cruzado, assistindo. Nós não tinha o que assistir em casa. E então não tinha, se falar assim, divertia, não, era trabalhar. Eu trabalhei na Brasnível um bom tempo. Aliás, na Brasnível eu trabalhei muito pouco tempo, viu, Adriano? Eu trabalhei só 4 meses, e depois a Carburunda ainda comprou, e acabei praticamente só trabalhando na Carburunda. Mas a gente não tinha... Eu cheguei a trabalhar na Brasnível de meio-dia à meia-noite, o turno. Entrava meio-dia e saía meia-noite. Porque não tinha as leis que tem hoje, né? Que você não pode a penteadeira, quem conheceu aquilo lá, a penteadeira era uma poeira que eu peguei uma gripe quando eu entrei, que eu pensei que eu ia morrer. Tanto pó que tinha. Mas graças a Deus... A gente tem histórias de pessoas, inclusive meu pai, né? Pessoas que tiveram problema no pulmão trabalhando em algumas empresas. Assim, que não é... A gente tem que entender que é uma outra época. Hoje você fala em EPI. Naquela época nem se cogitava isso, né, Moreno? Não. A gente, por exemplo, eu entrei na Carburundo para valer, né? Que eu subi da Brasília para Carburundo dia 16 de agosto de 73. E o calor, eu trabalhava no forno, então o calor era violento. Tanto de calor no ambiente como no embaixo, porque os fornos passava por baixo da gente a caloria para ir para fora, você entendeu? Inclusive era tanto calor que até sapatão com sola de madeira a gente testou
Porque a borracha começava a madeira. vender borracha queimada. Queimava a borracha do sapatão. E a sola de madeira, mas você sabe que a madeira ela não dobra, né? Então conforme ia andar, o calcanhar escapava do sapato. Quem que hoje a galera conhece, que você conversa, tal, que trabalhou com você, assim, nessa época, trabalhou junto, Nossa. tal. Fala alguns, assim. Ali, pra falar a verdade, assim, é muita gente, sabe? O Mário Cinci, o Chuaco ali da Barra Funda, nossa, o Claudemir José Pintão, Sapé, todo mundo conhece os mais antigos, Sapezão. Ixi, muita gente. Inclusive tem pessoas... Não existia distrito industrial na época? Não, né? Não existia. Devia ter uma outra. Depois aí começou, por exemplo, a GECI, que era em Valinhos, aí veio o distrito, aí veio a GECI, aí começou a vir. Mas naquele tempo era muito difícil. E estudar, Moreno? Escola, como que... Na verdade, aqui em Vinhedo, aqui tinha, na verdade, tinha o... Em 73 eu nem lembro bem o que tinha, cara. Mas tinha o Cláudio Gomes, por exemplo, e depois... Eu acho que na Santa Claudina tinha aquele... Ali onde, perto do seu Irineu ali, que tinha... Ali era meio que um pré, era alguma coisa sim. Ali também, né? E aí tinha o pessoal que fez só o primário, acabou fazendo no Cláudio Gomes, no Patriarca, mas no Cláudio Gomes é o segundo grau, né? Isso. O pessoal que vinha do Paraná, vinha de Minas. Porque naquele tempo, Adriano, não existia esse negócio de, você tem estudo. Naquele tempo o cara que ia contratar queria a pessoa para trabalhar. Ele trabalhava. Não que eu estou dizendo que quem tem estudo não trabalha, né? Não era o que tem não hoje existia esse requisito. Mas sabe... E até a idade, né, Morena? Até a idade. Exatamente. Porque hoje em dia você tem o jovem aprendiz, tem toda uma legislação aí que eu sei que algumas pessoas podem falar assim, tinha que ter menos, porque a galera era escravizada. Tem o lado bom e o ruim das duas coisas, né, mano? Mas aquele tempo lá, o que o pessoal das empresas geralmente pedia é que viesse do Paraná, viesse de Minas, porque sabia quem vinha querendo trabalhar e não que nem eu tô falando, esses ambientes aí tirava de letra e ia para cima. Então muito desse pessoal que veio de Minas e de Paraná trabalhou fácil, né? Minha família, você conhece, né? Eles falam porque você sai de uma vida lá e quando chega aqui, o meu tio João mesmo, ele chega aqui e pouco tempo já vira pedreiro, né? Começa a ajudar ali, vira pedreiro e hoje um dos maiores pedreiros aí que tem, né? Sim, o João. Trabalhou, fez muitas casas que a gente vê em condomínio, ele que fez com a equipe ali, mas ele começou ajudando acho que o Guinho, o Álvaro, não lembro quem, mas começou ali, entrou como ajudante, depois daqui a pouco já começou, pegou uma obra ali para fazer. Então essas pessoas agarravam bem as oportunidades. Nossa, né? Senhora, eu na verdade quando eu entrei, eu trabalhei 1 ano de ajudante, carregador de forno, depois mais 4 anos carregador de forno mesmo, e aí o pessoal, o gerente me convidou para ser encarregado, e eu vim do caipira lá do interior, eu tremia nas bases, né? Então, Mário Cinci, Eduardo Malvez, Laurinho Estrela, não, pode ficar tranquilo, a gente dá um apoio aqui. E acabei aceitando ser encarregado. Depois de 7 anos de encarregado, aí o supervisor faleceu, que era o seu Anjo Bergamin, e aí passei a ser supervisor. Aí trabalhei 16 anos como supervisor na Carburundo, depois Sangoban, que era multinacional, né? E só saí da Carburundo depois de 28 anos que estava lá. Na Carburundo, quando a Carburundo era o lugar que eu sei porque você chegou a trabalhar com o meu avô lá, com o seu Urias? Sim. Não com ele, mas assim, quem trabalhava em refratário, tinha um pessoal grande de refratário e tinha o pessoal de rebolos. Eu falo, por que eu tô falando isso? Porque a Carburundo, ela fazia uma festa no final do ano. Nossa. E dava os presentes para as crianças no final do ano, que era presente top de linha, né? Era assim, eu lembro um ano deu Ferrorama, outro ano... Era uma coisa assim, espetacular a Carburundo. Quando deixou de ser Carburundo, você ainda estava ou você já tinha saído, já era aposentado? Não, eu estava, porque deixou de ser Carburundo e passou a ser Sangoban em 97. E eu ainda trabalhei até 2001.
Mas essa questão das festas, Adriano, dava festa gigante. E outra, lá no passado, antes de mim ainda, década de 60, eles iam entregar os presentes em casa. Sabe? Sabia disso. Vestia alguém, geralmente tinha um senhor lá que sobrenome Viel, ele era grandão, vestia de Papai Noel e ia de casa em casa dando os presentes. Além disso, o ano inteiro, todo dia do ano, tinha o leite, que as famílias iam buscar o litro de leite lá na portaria, né? Então, eu vou falar para você, a história da Carburundo com relação ao pessoal, por isso que de vez em quando eu posto algumas coisas na minha página no Face, para mostrar como é que era aquele tempo, né? Inclusive a portaria, não tinha nada a ver a portaria que era na frente, era lá atrás. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia de trabalho meu. 5 horas da manhã, cheguei na portaria, não sabia onde que era o danado refratário. Aí passou um rapaz, que inclusive eu trabalhei no Sérvio uns tempos atrás, o índio, foi ele que levou eu até lá dentro do refratário, falou, não, vamos lá que eu trabalho lá e eu levo você até lá. Olha, em 73, cara. Então, tem umas coisas que marcam, né? Inclusive a Carburundo naquele tempo tinha o descarte de rebolo que jogava na barroca ali pelas Três Irmãos, que inclusive você acho que andava recolhendo também. A gente pegava rebolo, olha, cara. Pegava os rebolos, pedaço para vender. A gente pegava o rebolo, aí a gente moía o rebolo, aí, só como a gente era organizado. A gente tinha, mas tinha o setor eu, o Silvio, e toda essa galera lá, a gente pegava os rebolos, aí a gente moía, a gente vendia, tinha mercado para vender, tinha alguns que a gente fazia cerol para pipa, fazia cerol, e é claro, gente, era uma outra época, esse descarte mesmo, hoje jamais se pensa em fazer isso, né? Eram outras regras que existiam. E como que você vem para o Três Irmãos? Olha, na verdade, assim, eu morei lá de Nova Vinhedo, né? Durante até 79. E aí, eu tive que procurar, morava na casa da minha sogra, e tive que procurar uma casa para alugar. E vim ali para os Três Irmãos procurar, né? Eu e a esposa viemos procurar uma casa ali, ver se tinha. Fui lá nos Três Irmãos, lá na Rua 1 no final. Uma casa nova, falaram, tem uma casona nova, fomos lá, a pessoa, já vendemos. Aí na volta, nós passamos na Rua 5, que é as Embuias hoje, e tinha uma casa recém-construída, e estava lá a placa de vendas. Aí eu peguei o telefone, peguei a informação e fui saber quem era o dono da casa. Era o Jair Salermo, que é irmão do Cláudio Geme. Dirceu Salermo. Sei. O Jair, e o Jair era goleiro do nosso time, do Cruzeirinho da Nova Vinhedo. Você vê como é que são as coisas, caramba, né? Aí descobri que era ele, falei se ele vendia, ele falou, vende, eu construí para vender mesmo, mas se financiar pela Caixa, porque para financiar, tanto quem compra como quem vende tem que papel pra caramba, isso, né? E aí ele falou, não, pode fazer que eu faço tudo que tiver. Aí comprei do Jair. Aquela casa que eu moro até hoje. Isso foi em 79. Para quem não conhece, ou conhece o Três Irmãos, mas a contagem de ruas dos Três Irmãos começa lá perto da Centraldina, na Rua Zero. Né, aí vem a Zero, aí vem a 1 ali, que é a rua que a gente chamava que é a Rua dos Pinheiros ali, né? Que tem a 1, depois a 2 é do Nofre, né? Isso. Do Mercadinho do Nofre. A 3 da igreja, a 4 a 4 é do Linha ali, da mecânica, né? Do Paulinho, a 4, a 5 e tem até a 6. Hoje já todas têm nome de árvore. Tudo. E se você... Os mais antigos só chamam de Rua 1, Rua 2. Rua 1 e Rua 0. Se tem uma rua, não pode ser 0, né? Não sei se é porque é só a metade, né? Porque se você vê bem, ela começa lá na metade. A Rua 0. Eu não lembro quem que eu entrevistei aqui do Três Irmãos. Que falou que era porque não nomearam a rua. Tipo, nomearam a 1, a 2, a 3 e a outra esqueceram. Então aí, para não colocar 7, aí colocou 0. E Moreno, a favela do Três Irmãos ali, onde eu nasci, ali na favela do Três Irmãos, você viu começar ou quando você chegou já tinha? Olha, em 79, se eu não me engano, já estava começando, né? 79 já estava quase começando a acabar, porque
em 79 e 80 que é criado ali o 101 Casas e o Bela Vista. Isso, aqui, onde vem o mas na verdade, porque eu mudei para lá, mas eu já conhecia, porque eu trabalhava na Carburunda ali no fundo, né? E eu via as construções, geralmente, assim, coitados, né? Eu sei que a sua família teve assim também, dos Cruz. O barraco, você anoitece e então não tem o barraco. No outro dia tá lá o barraco, né? Então ali pegava lá de cima e descia beirando o rio e hoje em dia, se você contar, muito pouca gente acredita, né? Que era quem passar naquela rua do lado do riozinho, os barracos eram bem na beirada do rio, não era canalizado, não era nada, né? Então. Inclusive a gente queria fazer um documentário, a gente vai fazer um documentário sobre a história da Rádio Capela, né? Mas a vontade era fazer um sobre os barracos. Infelizmente, algumas pessoas detêm as fotos daquele local. Hoje, graças a Deus, bastante gente tem foto, tem vídeo, tem de tudo. Mas naquela época, fotos só algumas pessoas tinham. E essas pessoas que têm a foto, infelizmente, não cedem as fotos. Mas a gente, até porque a gente tem poucas, o que a gente conseguiu, não dá para fazer um documentário, mas eu acredito ainda que a gente vai fazer algo para mostrar para as pessoas aquela favela que teve aqui em Vinhedo, e ela conta muito da nossa história também. Por exemplo, hoje, por que um monte de gente da Capela tem parente do Três Irmãos, né? Por quê? Porque quando saiu Bela Vista, um pouco veio aqui pro Bela Vista, outros ficaram ali no 101 Casa, né? 101, que a gente chama de 101 Casa, que é o Boa Esperança. Boa Esperança. Muito pouca gente sabe que chama Boa Esperança, né? Mas isso. Eu sei. E Adriano, e você perguntou toda essa minha, né? Mas eu quero voltar lá atrás, quando eu vim do Mato Grosso, que eu nasci no Mato Grosso e morei há 5 anos lá no Mato Grosso, né? A gente mudou do Mato Grosso para o estado de São Paulo em 59, eu nasci em 54, então em 59 mudamos para Ponta Linda. Ponta Linda, na verdade, naquele tempo era o distrito de Jales, hoje é município, hoje não, já faz um tempo que é município, mas naquele tempo era distrito. E nós moramos lá em Ponta Linda, eu tinha dos 5 até os 17 anos morei lá. E minha infância, adolescência, tudo passei lá. Eu e meus irmãos, né? Meus irmãos abaixo de mim. E só que eu vim para Vinhedo e aqui arrumei um emprego, serviço, tal, e construí a família, tal, constituí família. E não voltei mais lá em Ponta Linda, sabe? Nessa cidade, né? Mas o meu irmão Alcidêmio, muita gente aqui em Vinhedo conhece, aliás, muita gente mesmo, ele lembrava dos nomes dos amiguinhos da classe, o nome dos professores, o nome dos sitiantes, o sítio tal era de fulano de tal, aquele comércio era de fulano de tal, a do lado era uma loja de fulano de tal, ele lembrava, a memória dele era, né, uma coisa assim, absurda. E aí nós viemos embora e eu fiquei 50 anos sem voltar lá. Caramba! Eu lembrava muito pouca gente lá. Mas o meu irmão lembrava. E lá inclusive está enterrado, porque a gente morava lá, o meu avô materno morreu lá, morava com a gente. Está enterrado no cemitério de Ponta Linda, né? Que é a família toda e muita gente, até no Brasil, a história dele ficou conhecida como Mané da Onça, né? Mané da Onça. Manuel Alves Ferreira, mas era conhecido por Mané da Onça. Porque é uma onça quase como eu vivo na década de 40, perto de Pereira Barreto. E aí pegou o apelido dele de Mané da Onça. Ele está enterrado lá em Ponta Linda. E o meu irmão Alcidêmio, o sonho dele era terminar a vida dele lá em Ponta Linda. Ele falava para mim, não, eu quero uma chacrinha, uma casinha, mas eu quero terminar a vida lá em Ponta Linda. Porque ele amava lá, e eu também, e eu amo também. Só que aconteceu isso que aconteceu aí em 2 anos atrás, né, 2021, que a Covid levou ele. Mas aí, o que aconteceu? Eu não tinha contato de ninguém tinha meu contato, aliás, nem conhecia. Aí um dia eu tenho uns amigos, né, eu fiz uma postagem num grupo no Facebook lá de Ponta Linda, né, e de uma foto dele, uma música, sei lá, e 2 pessoas começaram a conversar comigo dentro dessa postagem, desse grupo,
que são Almir Xavier, que mora lá em Ponta Linda. Aliás, ele mora em Santa Bárbara, mas ele tem casa lá, então ele fica lá e aqui. E a dona Maria Antônia Garbati, que mora em São Paulo, mas eu não conhecia eles. E aí ele, conversando, aí a dona Maria Antônia falou assim pra mim, vamos pedir pro dono do grupo se eles deixam nós colocar foto antiga, daquele povo antigo aqui nessa postagem, nesse grupo. Eu falei, não, calma que eu vou criar um grupo. Aí na mesma hora eu falei pra ela, fica tranquila aí que eu já falo. Aí criei o grupo, Ponta Linda para sempre. Você entendeu? Você criou o grupo Facebook. da cidade. No Facebook. Mas eu pensava que Ponta Linda tem 4.100 habitantes oficialmente. Tem mais um pouco, porque não está registrado, mas oficialmente, pelo censo, 4.100 habitantes. É pequenininho. É pequeno, é Três Irmãos em Milanês, sabe? Três Irmãos, é uma cidadinha mesmo daquela que é para você morar. Você fala Nova Vinhedo. Nova Vinhedo em Milanês, ou coisa, né? Nova Vinhedo, talvez só. Nova Vinhedo. Aí eu pensava assim, olha, se der 150, 200 pessoas nesse grupo e colocar umas fotos antigas pra gente ver, eu tô, nossa senhora, tô maravilhada, né? E, enfim, hoje tá com 6.000 pessoas no grupo. Tá maior que a cidade. Porque o grupo tá maior que a cidade. 6.000 pessoas no grupo. Que bacana. E graças a Deus, olha, o pessoal posta foto, pede pra mim postar, e aí eu conto as histórias, e aí eu dou bom dia cedo e dou bom dia à noite do grupo pessoal. Aí eu tenho mais de 200 zap de lá. E aí só não posto bom dia, quando chega lá para as 8h30, 9h, começa a mandar mensagem. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sabe? Então, e eu voltei lá depois de 50 anos. Em Como 2002. foi esse retorno? Oi, nossa senhora. Porque eu não conhecia o pessoal de lá. Eu não conhecia. Lá tem uma meia dúzia de pessoas que eu lembrava bem. Inclusive, a pessoa que puxou, nós viemos do Mato Grosso em 59, a pessoa que puxou a madeira no carro de boi para construir a nossa casa, que o meu cunhado que construiu, o seu Tanício mora lá até hoje. Em 59 ele puxou no carro de boi. Caramba. E tá lá ainda. Então, esses eu lembrava. Então o pessoal de lá, eu não conhecia ninguém de lá, mas o pessoal de lá todos me conheciam, por causa do grupo. Aí eu cheguei lá depois de 50 anos, em 2002, e vou falar pra você, hein? A coisa mais linda do mundo. Legal. Aquilo passando na rua, o pessoal lá dentro da casa, ô Moreno, tudo bem? Passar um caminhão de boi, o motorista, ô Moreno, sabe? Que bacana. É interessante isso daí. E essa cidade, ela, por exemplo, a gente fala isso, eu às vezes vou para Oswaldo Cruz e tal. No meio do estado. Essa cidade, ela já tem, por exemplo, é uma cidade que já tem esses avanços que a gente tem, que a gente fica imaginando assim. Olha, em Oswaldo Cruz, por exemplo, não tem Uber. Quando eu fiquei sabendo disso, não tem Uber, né? Como que é Ponta Linda? Deixa eu falar para você, Leandro. Tem as duas coisas, né? Graças a Deus não tem. Mas para quem mora lá, mas para quem lá não é, graças a Deus, né? Não tem empresa, lá é lavoura de cana, de laranja. O pessoal trabalha, o pessoal geralmente vem de fora para trabalhar na cor de laranja, da cana e tal. Pelo que eu vi, eu já fui 7 vezes lá de 2002 para cá. E tem um Uber só, que eu saiba, né? Tem um Uber só que... Porque lá não tem ônibus... É o Uber da cidade. Porque não tem... O aplicativo é um carro. Então, porque não tem ônibus... Tem ônibus de manhã, a prefeitura dá tudo para o pessoal ir para Jales. O pessoal trabalha em Jales. Lá tem o pessoal que trabalha na cidade dentro do básico, né? Não tem empresa, não tem nada. Sim. Então, o ônibus leva de manhã e busca à tarde. E aí esse Uber, essa senhora, fica o dia inteiro, né? Graças a Deus para ela tá ótimo, assim, imagino, né? Então, é uma cidadinha que eu vou falar para você, é coisa para você morar mesmo, para você que quiser ter tranquilidade, você tem que... Você levou o Johnny da harpa lá? Na verdade, o Johnny é uma figura, né? Você conhece ele, o irmão, ele se chama de Mano. Que era o Johnny no Papo Reto aqui ainda. Nossa, e o pessoal vai gostar, porque a história dele... O Johnny, não sei se você sabe, ele aprendeu a tocar harpa com 6 anos de idade, lá no Paraguai. Mas eu não sabia a história completa dele. No dia que ele contou, eu falei, mas que coisa, como é que pode um negócio desse? Na verdade, assim, ele tinha 6 anos de idade, o vô dele era músico, tinha harpa, o vô dele ia trabalhar e ele ia lá na harpa. Aí, a hora que tava pro vô chegar, ele se escondia. Aí passou um tempo, ele pediu pro vô dele, vô, deixa eu tocar na sua harpa. O vô dele falou, mas você não sabe tocar. Mas então deixa. Aí ele foi lá e repicou. Sabia tocar para 6 anos de idade. E lá pro lado de Jales, de Ponta Linda, aquela região, ninguém conhece a harpa.
conheço a harpa, mas nunca vi ninguém viu tocar. E é fantástico. Nossa, é um instrumento maravilhoso. E o Johnny, ele toca de Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, sabe? Então o pessoal fez um esforço, o pessoal também fez, e levamos ele lá para tocar, foi um sucesso. Agora ele fala, mano, parece que eu morei nessa cidade 50 anos, eu vou voltar. Então assim, ele se apaixonou, o povo também se apaixonou por ele, porque ele deu uma benção, né? Johnny, tava tudo certo, né, pra gente fazer um papo reto também, a gente teve que desmarcar por conta da pandemia. Sim. A pandemia mudou o calendário, na verdade a pandemia mudou o calendário e a história de muita gente. Do mundo praticamente, né, Adriano? E aí, Morena, por essa perda de uma pessoa que a gente conhecia, que da capela, né, que é o Dema, o seu irmão Dema, que sempre estava ativo. E a pandemia acabou deixando essa marca triste, porém uma história orgulhosa, né, Morena? Sim, viu? O Dema, para quem conheceu ele, assim, entre eu e ele tinha um outro irmão, mas a gente não andava junto, andava eu e ele, como se fossem gêmeos, para todo lugar, para roça, para o campo. Até na fisionomia. Até na fisionomia. Que o outro era mais claro do que a gente. É para o campo, é para os bailes, é para tudo era, sabe? E o outro, Dema, ele nunca teve uma dor de cabeça na vida. Nunca teve, você conhecia, trabalhou na Cavalaria em São Paulo, trabalhou na Militar em Campinas, aqui em Vinhedo, jogou nos Juniores do Paulista Jundiaí, ele tinha uma saúde de ferro. E infelizmente ele estava morando na Bahia e ele até deu uma bobeada, né, que sentiu o sintoma, mas na hora que foi já não deu mais tempo. Então é triste, né, mas graças a Deus. E aliás, nesse grupo sempre tem o logo, tem tudo, e a homenagem ao CDM Rodrigues de Souza. Então. E o seu nome é Almindo Rodrigues de Souza, né? É isso. É Almindo Rodrigues de Souza. Então eu imagino que o Moreno veio por conta disso, que era o mais escurinho. Aliás, tem acho que 3 ou 4 pessoas aqui em Vinhedo que chamam de Almindo, que sabem que eu chamo Almindo. Agora escancarou, né? Agora tá. Na verdade, é o que falam. O Moreno é apelido, mas é apelido de berço. Meu pai falava, minha mãe e as minhas irmãs mais velhas, quando eu nasci, o corpo era clarinho e o rosto era moreno. Até nisso. Então meu pai olhou e falou, vamos chamar de Moreno. E aí é do berço isso aqui, não tem jeito. Tem hora que a pessoa me chama de Almindo, eu nem sei o que acontecer comigo ou não. Tanto que eu estou acostumado, né? Mas meu pai tinha esse costume de colocar apelido de cor nos filhos. Porque a minha irmã de Campinas, mais velha, ela chama Clarina, mas chama ela de preta. E o Moreno, o Arcidino, que é mais roqueiro, era branco, e o Dema, ele chamava de Negrão. Nossa! Negrão, era assim. Então, preta, negão, moreno e de branco. Que branco. Mas então, é muito pouca gente, só quem trabalhou, estudou comigo, que sabe meu nome, né? Mas eu tenho orgulho do nome. E quando você começa assim a gostar do futebol, como que foi, com quem? Para falar a verdade, o futebol, quem gosta, quem nasce para, né? Eu comecei a jogar em amador, lá em Ponta Linda, depois mudei para pertinho de Jales, com 14 anos de idade. 14 anos eu jogava amador, jogava no segundão, aí depois eu... Posição você jogava? É zagueiro. Olha que coisa, que interessante, cara. Olha, tem uma coisa, não é zagueiro. Eu era de zagueiro. Não, deixa eu falar pra você, eu não entendo até hoje, eu era ponta direita. Era ponta direita lá em Jales, principalmente, que tinha o Córrego da Roça, que tinha um time muito forte. E aí eu vim para Vinhedo e passei a ser lateral direito. Aí depois de um tempo eu passei a volante. Depois no final, porque é sempre assim, né? O volante sempre vai pra zaga, mas virei zagueiro. Só mas chegou no gol, não foi? Só joguei no gol. Aliás, eu joguei no gol, inclusive tem uma cicatriz aqui que eu fiz. Você foi goleiro também? Não, mas foi por acaso. Só aquele jogo que não tinha o goleiro e machucou um. Então eu fui pro gol ali no Santo Antônio. Minto, no Castelo, em Valinhos. E eu tenho até a cicatriz, porque o ferrinho da rede lá eu acabei passando e cortou. Foi um corte feio. Aqui já tinha amador? Já tinha futebol? Futebol? Que time você chegou e começou aqui? Futebol amador, jogar aqui em Vinhedo, assim, eu joguei nesse cruzeirinho, né? Fizemos um cruzeirinho de Nova Vinhedo, que era só de jovem. Ali tinha o Guarani e tinha o cruzeirinho.
E joguei em alguns times, né? Assim, mas não era nenhum de destaque. Mas eu parei de jogar com 33 anos, né? Eu tive problema na coluna, no ciático. Inclusive eu descobri há pouco tempo que o problema meu é o cóccix que quebrou. Acho que eu caí um tombo no Clube da Carburondo mesmo, de costa, e descobri, acho que em 2014, 15, cara, que o cóccix meu é um L. Então você imagina, né? O nervo ciático passa por ali. Então eu joguei até os 32. E engraçado, Adriano, que eu tinha uma grande vontade de jogar no veterano. Só que aqui em Vinhedo, o veterano era 31 anos. 31? A hora que eu cheguei no 31, passaram para 32. A hora que eu cheguei no 32, passaram para 33. Aí eu falei, mas meu Deus, desse jeito eu nunca vou jogar no veterano, né? Aí em Valinhos era um ano mais novo. Eu cheguei a jogar pro Operário no veterano, um campeonato só. Que aí eu tive que parar, né? Então eu joguei praticamente 20 anos nessas peladas da vida aí. E aí as pessoas falavam, mas você deve bater pra caramba, né? Chegar junto, nada, eu era uma moça pra jogar. É mesmo? Nunca tomei nem cartão amarelo na vida. Nunca tomei jogando. Como dirigente, eu tomei um ano de suspensão. Dá pra entender o negócio desse? Você foi suspenso um ano, mano? Conta essa história aqui. Mas por quê? Porque quem que você acha que era o adversário que fez eu tomar o... Cotai. Cotai, né? É mesmo? O juiz, você nem imagina quem é. Piçoca. Clodoaldo, Margarida. Margarida que voltou a pintar. Então não foi lá atrás, não. Foi de 90 pra cá. Não, foi... Eu não lembro o ano, se foi 2000 e... O União já tinha sido campeão? Foi depois de 2002 ou antes? Olha, cara, eu não sei se foi antes ou depois, eu acho que foi depois. Mas assim, enfim... Cara, eu não sabia que você tinha pegado... Peguei uma de suspensão, fiquei Conte fora. pra nós, o que é que o senhor aprontou? Então, na verdade eu não aprontei quase nada. Bom, mas também ninguém é inocente, né? A gente tava jogando nós e Cotai ali no aquário. Era uma semifinal, se não me engano. E o técnico nosso era o Serjão. Você imagina o Serjão de técnico, né? É uma bomba relógio, né? Do seu lado, né? E eu no campo com ele. E ele foi expulso, logicamente. O Serjão, qualquer coisinha, era expulso, né? E eu fiquei lá no banco. Só que teve um lance lá, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2005, cara. Porque o time nosso, que tinha de jogador bom assim, era o Gilcinho e o Neizinho. Então a turma falava que o União era time de um jogador só, que era o Gilcinho. E nesse jogo no aquário, teve um lance na área deles, em cima do Gilcinho, que pra gente foi pênalti. Mas pro Clodoaldo, que é o Margarida, não deu. Aí pronto, aí a torcida do União, que você sabe como é que é, né? Aquela pressão, gritaria, eu fui, né? E o jogador... Provavelmente eu tava lá também, gritando. Você tava lá, atrás do gol de trás aqui, né, embaixo da árvore. Então, o jogador em cima dele, eu entrei correndo. Mas o próprio jogador da Cotai me segurava. Mano, você não é disso. E eu fui até chegar nele. Falei, Clodoaldo, fiz assim nele, ó. Assim, no braço, ó. Clodoaldo, pô, foi pênalti, cara. Dá esse pênalti aí, né? Ele, tá expulso, vai embora. Aí relatou, agressão. Cara, pesou na caneta. Um ano peguei. E esse jogo, você vai lembrar do segundo jogo, que o segundo jogo foi no São Mateus. Que teve a invasão de campo, que o Gilcinho espalhou a galera. Espalhou a galera com revólver, que disse que tinha revólver. Revólver não. Falaram que tinha um revólver. Até hoje eu não sei. Tinha pochete. Dentro da pochete ninguém teve coragem de saber o que tinha lá dentro. E o engraçado é que o pessoal da Cotai já tinha comprado acho que 4 ou 5 barris de chopp. Nossa. Porque eles achavam que assim, né? Eles tinham um time Sorocaba. Esse jogo no São Mateus... então foi depois mesmo do título. Esse jogo no São Mateus, eu acho que é 2004 ou 2005 isso aí. Eu acho que é 2005, se não me engano. 2004, 2005, porque eu acho que foi no ano que depois eu já fui pra secretaria. Meu primeiro ano na secretaria foi final de 2005. Esse jogo no São Mateus aconteceu de tudo, mas o primeiro... Não é erro que a gente fala, né? O primeiro equívoco foi ter colocado esse jogo lá, né? Totalmente, né? E a ideia, e aí é que a gente fala, né? Eu também, né? A gente
já esteve na gestão pública, Moreno também. Às vezes a gente faz algo na intenção de acertar. Eu não acredito que alguém faz isso para prejudicar. Então, vamos começar os pontos nos is agora aqui também com relação a eles. Só não cortando, mas quem era o presidente da comissão de esporte? O Léo Crispim, que era da Cotai. Então, naquilo na nossa cabeça. Então foi esse ano mesmo, foi 2005. Mas a ideia, eu acho que eu conversei com o Léo sobre isso uma vez, também num papo reto que tava o Caçapa. No papo reto do Caçapa. A ideia ali, na cabeça do Léo, que o Léo sempre foi um cara, né? Vamos fazer por isso aqui. Amigão meu. Na cabeça do Léo, era o seguinte, um clássico no São Mateus, no meio ali do Três Irmãos com o São Mateus, isso aí vai bombar, vai ser legal, total. Hoje nem se pensa num negócio desse, né? Não tem nem como pensar num negócio desse. Mas assim, tinha todos os ingredientes ou para ser uma baita de uma festa, como foi, por exemplo, em 91 Capela e São Mateus. Sim. Então, eu lembro que na época, falou, em 91 teve uma final ali, Capela e São Mateus, que lotou, não. Então Cotai e União vai ser ali. Cara, esse jogo aconteceu de tudo mesmo. Foi. O Sérgio invadiu o campo, pulou o alambrado quebrou, aí nego parou, aí cachorro mordeu o torcedor. Foi de tudo ali. E dizem que se alguém fosse ver o que tinha na pochete, a gente ia estar contando uma tragédia aqui hoje. O que falam, né, Adriano, que a pochete rodou, né, na torcida. Um passava pro outro. Então, tem pessoas que infelizmente não estão junto com a gente, que talvez poderiam afirmar, né? Não, passou por mim, mas falam isso daí. E engraçado que o gol da classificação, que eu acho que foi o Adão que fez. Adão. O Neizinho, no portão ali do São Mateus, do lado de lá, uma falta ali bem rente. E o pessoal da Cotai começou a detonar mesmo. E o Gil estava ali do lado, eu estava com o Gil ali atrás, aí o Gil ficou doido. E não tinha muito lei de racismo naquela época, não. Não tinha as leis, né? Mas que correu solto, correu, mas enfim. Aí o Neizinho bateu o escanteio, não sei se o Adriano escorou, sei lá, e o Adão fez o gol que aí virou, aí caiu o mundo, né? A gente doido, né, para tirar um sarro, né? Aliás, uma das coisas piores que aconteceu foi a Cotai parar, né? Não porque era só vice, né? Não porque a gente tá caminhando, tá meio esquisita a coisa pra gente, mas porque era muito bonito. Quando chegava na semana União e Cotai, era Deus o livre guarda, era uma festa, né? É o que eu falo pra galera hoje, a gente fala de times de um ano só, tá? Eu acho legal quando começa a ter essa história, começa a ter, então hoje, né, você tem aí União, Vila, Santa Cândida, os times mais antigos, o Palmares, esses times mais tradicionais, são histórias que você vai guardando de um jogo pro outro, de um campeonato, né, de um campeonato pro outro, histórias memoráveis, como aquela, por exemplo, Moreno, de um timaço que a União fez e que 98 ou 99, na Vila João 23, perdeu para Santa Cândida, 99, né? Eu acho que 99. União tinha um time Shaolin, Tubarão no gol. Tubarão entregou a paçoca naquele jogo lá, viu? É que não tinha casa de aposta, viu? Viu, seu Tubarão, que tá aí nos Estados Unidos aí? O D que fez aquele jogo. É uma história que ninguém que tava ali esquece, nem quem foi campeão, que era um time. Dizem que o Santa Cândida na época pegaram o chopp e tinha o aniversário, acho, da filha do Zila, alguma coisa lá do Zila, e eles falaram, nós vamos perder pro União mesmo, vamos tomar o chopp já. E não tinha chopp no domingo. Então, Você lembra desse dia aí, mano? Eu lembro, e por sorte, porque teve uma enquete aqui, você mesmo que fez, o melhor jogo. Isso. O seu União... eu estava trabalhando naquele dia. Era inventado na Carburunda, então eu não assisti, mas eu ficava toda hora ligando e perguntando, né? E foi interessante porque o União, você está falando dos jogadores que tinha o Taroba, o Renato de Itatiba, o Formigão, o Ariovaldo, tá tudo naquele time lá, o Shaolin, um timaço mesmo, mas não tinha jeito. A Santa Cândida a gente não tem que esconder, né? A Santa Cândida até hoje ela é a pedra no sapato. E outro, tinha os irmãos, né? O Nildo, o Nil e o D, que era fatal, né? Não tinha jeito ali. Então foi uma fase ali deles que marcou a história do futebol. E no União, a gente falando de jogo, mas como que você chega no União?
tantos times tinham em Vinhedo, porque o União... Na verdade, é o que acontece. Eu moro nos Três Irmãos há 43 anos. O União tem 43 anos. Então, da formação eu já estava ali também, né? Mas eu não acompanhei desde o começo. Que teve o Unido do Paraná, né? Que você lembra bem como isso. Que é se for falar em Vinhedo, as histórias dos times... Que nem você falou assim, eu tenho time novo, chega, eu fico feliz que a pessoa forma. Eu vejo essa discussão desse grupo aí que você formou aí, que é 850 mensagens por hora, eu não consigo acompanhar, mas eu fico feliz quando a pessoa forma o time e tal. Mas assim, eu vejo muito dirigentes que, sabe, floresce, aquele negócio todo, e aí passa 2 anos, para começar já coloca um nome no time que não marca, não representa um bairro, não representa a cidade, não representa nada. Isso. Mas cada um coloca o nome que quer. E daí não posso falar. Mas fica muito cheio de coisinha, cara. E a hora que fala na União, pessoa que não conhece a história fica criando picuinha, sabe? A União tá há 43 anos, sem nunca ficar fora de nenhum campeonato que está classificado. E todos sabem que a Copa Vinhedo começou em 91. Primeira Copa Vinhedo foi em 91. Então imagina. Capela campeão. Então imagina, União de 80. Sempre disputou o Amador e a Copa. Isso. Só ficou fora da Copa quando caiu para a segunda divisão, né? Então tem que se respeitar, cara. A pessoa pode fazer a resenha, pode tirar sábado brincando, mas seriamente tem que tirar o chapéu para a União. Se eu não me engano, Copa Vinhedo e Amador, se pegar os dois, só 6 anos, só em 6 anos, desde quando foi fundado, que a União não está entre os 5 melhores. Olha lá. Cara, não existe daí. Na cidade tem que ser respeitado, cara, mesmo que tomar 10-0 na final. Mas o que eu vejo muito hoje é a resenha, né? Isso. Tirar sala é bonito também. O próprio grupo chama resenha. Resenha do futebol. Eu nem pensei nesse detalhe, mas é isso daí mesmo. Então eu acho interessante. Mas hoje em dia eu vejo Você foi convidado, você chegou lá, como que só foi? Só terminar aqui essa daqui que eu dar um cutucão na turma, que hoje qualquer jogadorzinho é monstro. É monstro. É monstro. Monstro. Monstro foi Ariovaldo, foi Checheto, Shaolin, Zezequim, e aí vai, Lula Melli, esses foram monstros. E o monstro, e eu não vou citar de agora todos, mas eu vou citar um exemplo só, Cezinha Balanga, Cezinha. Pô, isso é monstro, 50 anos, não sei quantos anos ele tem, mas deve estar perto de 50, que joga no meio do amador e deixa molecada no chinelo. Então isso é monstro pra mim, no futebol. Pé de rato, pé de porco, que dá o coicinho curto, daí... Mas enfim, cheguei no União, eu passei... Primeiro eu fui técnico do Paraná, do Unido do Paraná, 90 e 91. 89 e 91. 89 perderam a final para Nova Vinhedo. E 90 perdeu a final para o São Mateus. E a turma fala, mas o Unido do Paraná fala tanto, mas não ganha nada. Ganhou um torneio início que tinha 27 times. O campeonato de Vinhedo tinha 27 times. Mas o torneio início era num dia só? Num dia só, jogava de manhã até a noite, até escurecer lá no São Mateus. E a gente em 90 foi campeão. Né? A turma do Unido do Paraná até hoje fala desse torneio início. Infelizmente teve umas coisinhas que no futebol tem muito detalhe, cara. E você não percebe, se você passar de bobeira, você não percebe. Só para fazer um comentário, no campeonato de 90, nós chegamos, nós em São Mateus, pau a pau. Aí, no São Mateus, o Unido do Paraná jogava muito. Igual a União também, sempre jogou bem lá no campo São Mateus. Mas o Paraná era mortal ali. Acostumado. E o São Mateus já não jogava muito bem. Entendeu? Que São Mateus, nem era contar mais, era São Mateus mesmo. E o Pedrinho Tomé, que é muito meu amigo, era o presidente do São Mateus. E ele me toreou, me chamou numa sabe? Ele fez de caso pensado e eu caí que nem um patinho. Ele falou, seu Moreno, vamos jogar no campo da Vila. Até nisso tem a São Mateus no meio. Moreno. Vamos fazer final no campo da Vila, tem o bar, a gente não sei o que, e aluga, não sei o que, arruma. E o orgulho falou mais alto, eu falei, vamos pra cima, vamos pra lá. Porque o Paraná é os Olivigarda, era um timaço, né? Você pegar Zé Feio, Zé Carlos e essa turma aí, tinha o Henrique de São Paulo, o zagueiro. Vamos, nós jogamos em qualquer campo, mas foi a pior besteira que eu fiz. Perdemos o jogo, o gol do Gilson lá, que você estava de Valinhos. Sei. E
Eles tinham o César no gol, César Rossi. Rapaz, o time deles era um time massa. O Leco tava nesse time? Isso, se eu não me engano, tava. Eles jogavam, ganhavam tudo. Eu não lembro todos os jogadores, mas depois você foi pro Carborundu, porque Carborundu teve um time forte. Então, foi logo em seguida. Porque eu era, na verdade, assim, eu fui técnico do Paraná. Aí eu passei a ser presidente da Carborundu, do clube da Carborundu. 91, 92 eu fui o presidente. Do clube. Aí em 91 fomos vice-campeões, né? Perdemos para 91, perdemos para Nova Vinhedo. Puxa vida, eu tô ruim da memória. Eu não lembro de cabeça. A gente tem um histórico. A Carborundu perdeu a final para Nova Vinhedo mesmo, cara. E em 92 aí disputamos com a Capela, né? Capela do Cita, e você sabe que o Cita montava time ruim, só seleção, e aí o time da Carborundu era um time até modesto, né? Mas um pessoal sabia jogar, o pessoal vinha correndo lá de Vinhedo aí no campo, no pé. Churrasquinho, né? Tava? Betinho Churrasco, inclusive o gol do último, do segundo jogo, o primeiro jogo foi aqui no campo da Capela, ganhamos de 1-0, gol do Ferdim de cabeça. E o segundo jogo foi lá ali no clube, no campo do clube ali, que era o campo grande, né? Não era cortado. E o pessoal não queria jogar lá, queria jogar de novo aqui. Aí virou uma briga, teve que entrar até diretor, presidente da Carborundu no meio, fazer reunião com o pessoal da comissão. Não, nós temos que jogar, nós jogamos o campeonato inteiro lá, eu tenho que jogar. Aí jogou lá e aí ficou o carro até na estrada da Capela aqui, que não cabia, tanta gente. E ganhamos de novo com o gol do Ferdim. 1-0, aí a Carborundu foi campeã, o único título que tem. A Carborundu foi campeã esse tempo atrás, né? Isso. Você fez uma parceria aí. Foi Bela Arte Carborundu. Bela Arte, então, e aquela foi o primeiro título, que graças a Deus eu estava no meio como presidente. Inclusive nesse segundo jogo, tem uma história, mas eu não vou contar essa história não, que depois vai ter que puxar outras, e aí outro papo reto eu te conto, porque... tem umas coisas que depois essa história passou pro União, que o União não ganhava título, disse que tinha um sapo enterrado. Não, mas essa aí o povo agora vai ficar todo mundo curioso, pelo menos da parte do União. Inclusive tem um jogo, você lembra bem, né? Porque você era o torcedor número 1 do União, hoje você não torce para o União mais, né? Vamos. Não, eu falo assim, Moreno, que a gente não pode esconder as raízes. Isso. Não pode. Eu tenho um carinho enorme pelo União Viedense, porque eu construí a minha história também ali. Lá seus irmãos, também ali, com o pessoal da torcida. Tá? Então, amigo e hoje, lógico, depois que eu passei pela secretaria tal, eu gosto muito de ver, o espetáculo. Sim. Então, me deixaria muito triste se um time do Santa Cândida falasse que não ia disputar um campeonato, por exemplo. Eu ficaria muito triste, porque eu sempre gostei do espetáculo, e naquela época era espetáculo no campo, na arquibancada, porque lotava. Isso era bonito. Era mais barato um pouco, né, mano? Mas... Então, essa daí, porque envolve o acabei de contar da Carborundu, e que foi campeã, e depois acabou envolvendo a União também, outra história, sabe? Eu vou contar, mas eu não vou citar o nome. Citar o nome, né? Pode contar. Tinha um senhorzinho, na verdade eu era presidente do clube. E eu tinha o diretor de esporte, de patrimônio, que é o senhor Orlando Bracalente, que é pai do Osmar Bracalente, que jogava de volante. O senhor Orlando amava e ama até hoje ali o terreno, e ele plantava as árvores, tal. Aí um dia eu cheguei e tinha um senhor que tomava conta, cuidava lá dos capim, lá, cortava e tal. E um dia eu cheguei lá, o senhor falou assim pra mim: pô, Moreno, esse senhor, ele não sei não, eu não sei o que esse homem tem, viu? O que aconteceu? Esse homem é isso que faz nos rezos aí, que não. Olha, eu falei, mas o que aconteceu, Osmar? Orlando. Rapaz, eu cheguei aqui, ele falou pra mim matar uma cobra que estava amarrada numa árvore lá embaixo, perto do rio. Eu falei, mas como amarrado? Amarrou com arame, com a corda? Ele falou, não, moço, tava amarrado na árvore, enrolado na árvore fazia 3 dias. Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, e eu falei, mas você foi matar? Fui, um urutu cruzeiro dessa grossura, um monstro. Tava lá 3 dias e não ia embora. Aí eu matei, porque ele falou que não podia matar. Eu falei, você tá brincando. Ele falou assim, não, é verdade. Mas bom, passou.
Aí fizemos ali embaixo do clube tem um tanquinho lá embaixo. Acho que já está abandonado, então fizemos um tanque. E fomos lá, né? Eu, a esposa, os meninos, o Elton, o Adriano, todo molequinho, Danilo. Tava lá olhando, né? Bonito lá e tal. Vem uma cobrinha pro nosso lado, na água assim, ó. Aí estamos correndo, pegando as crianças, estamos correndo. E ele falou: não, calma, não precisa correr não. Olhando para trás, a cobrinha chegou no meio do tanque e foi embora pro outro lado. Aí eu falei: caramba, eu já tava com aquele negócio do Cruzeiro lá na cabeça. Falei: mas será? Aí beleza, passou. Aí esse campeonato aí da Carburundo foi campeão. 1-0 contra a Capela aqui na Capela, que não era fácil. Isso. Não era fácil. Segundo jogo lá, eu tava. Lotou. E eu, pra mim assistir o jogo, eu tive que subir numa muretinha, que tem até hoje, mas tá mais baixa, pra mim poder ver o jogo. E ele pegou e falou assim pra mim, falou assim: ó, presta atenção, hein? Nós vamos ser campeão hoje. Eu falei: será? Vamos ser campeões. Vamos ser sim campeão. Presta atenção. E ele saiu. Eu não olhei para que lado foi, ele saiu. Aí depois de um tempo ele veio e bateu na minha perna. Ó, deu uma volta, hein? Eu falei: mas deu uma volta onde? Deu uma volta no campo. Vou dar a segunda agora. Aí eu falei: tá bom. Eu tava nervoso. Você sabe como é que eu fico quando chega numa final? A gente fica mesmo, dirigente, né? Presidente, eu era presidente. Ele foi e chegou na volta, terceira, bateu na minha perna e falou: vou dar a terceira volta, campeão, nós é campeão. Falei: tá bom. E ele saiu, mas aí eu fiquei prestando atenção nele. Eu falei: mas o que esse homem tá fazendo? Ele foi, a hora que ele chegou atrás daquele gol, o Betinho Churrasco cruzou o Ferdim de cabeça, 1-0 pra nós. De novo 1-0, gol do Ferdim. E eu tava de olho nele, né? Aí veio, bateu na minha perna: é campeão. Eu falei: calma. Falta muito tempo, não é campeão ainda não. Rapaz, faltava bastante tempo para terminar o jogo. O goleiro nosso era o Aguinaldo, sendo exato, o Draga. Sim, o Draga. Jogou no gol, mas não era lá aquele goleiraço, né, pá? Os caras começaram a bombardear, cabeça, chute rasteiro, do lado e tal. E o Draga buscava, se era no chão buscava, se era no ângulo pegava, pegou mais do que o Marcão do Palmeiras, cara. Fez milagre aquele dia. 1-0 pra nós, acabou o jogo, virou aquela bagunça, e ele bem abraçando: tá vendo? Eu falei que era campeão. E eu já vinha somando as histórias lá das cobras, né, tal. Falei: não é que coisa, gente. União com o pé atolado no barro que não saía, né? Foi em 80 fundado e não conseguia ser campeão de jeito nenhum. Acho que em 86, mais ou menos. Aí eu falei pro 96. Caí na besteira de falar pro Silvestre, finado Silvestre, e pro Miguel, né? Falei: rapaz, tem um senhorzinho, tem um senhor que, olha, eu vou falar pra você, hein? Fez nós ser campeão lá, Carburão fez ser campeão lá, hein? Nossa, aí o finado Silvestre ficou doido. Então, cadê esse velho? Cadê? Vamos buscar, porque nós aqui tá com uma macumba, um sapo enterrado aqui. E o Miguel: cadê? Que hora eu falei: nossa, ele foi embora, não sei onde ele mora. Isso, na verdade, sumiu mesmo, sabe? Não encontrava. Aí, União e classificado semifinal no Aquário, se eu não me engano, 2001 ou 2002, não lembro qual ano. 2002 foi campeão. 2000, não, União 3 foi campeão. 3 acho que foi 2002. 2002. Acho que foi 2002. União, semifinal no Aquário. 2. União e classificado. Eu encontrei, era no domingo, eu encontrei ele no sábado, o senhorzinho. Falei: nossa senhora, mas quanto tempo procurando o senhor? Onde o senhor estava? Mora aqui, tal. Falei: só estou precisando do senhor. O senhor lembra que o senhor ajudou a ser campeão lá na Carburunda? Lembro. Eu falei: então, estou precisando do senhor amanhã lá no Aquário. Meu time vai jogar no Aquário, eu tô. Se o senhor for lá ajudar, eu dou R$10 pro senhor, né? Um prêmio e tal. Ele falou: não, vou lá sim, ele gostava muito de mim. Coitadinho. Aí, beleza. Eu falei pra ele: tá bom, o senhor vai lá, nosso time vai jogar de branco. Porque eu não sei que história que rolou, que o Amarildo, que é muito velhaco, aliás, e era acho que o Amarildo e o Sérgio, olha que dupla. É verdade. Falaram que ia jogar de azul ou coisa parecida. E naquele tempo tinha aquele esquema de falar que ia jogar com uniforme e você ia com outro, e aí você tinha que trocar, aí você tinha que sair atrás e tinha um prazo, você perdia pro WO. Isso. Tinha isso. E aí parece que eles falaram que ia jogar de azul, alguma coisa assim, detalhe azul. E nós tomamos a decisão de jogar de branco. Eu falei pra ele: nós tínhamos que jogar de branco. Ele falou: tá bom. Só que no outro dia, aí eu falei pro Miguel, cheguei lá com o Miguel, o
o final Silvestre, eu falei, ó, pronto, tiramos o pé do lodo. O União é campeão. Ah, mas por quê? Encontrei o senhorzinho. Agora nós já era, pode entregar o troféu para nós. Vamos tirar o pé do barro. Aí pronto, no outro dia, chega no aquário, umas 4.000 pessoas, lotado. E cadê? E procura, e nada. E eu sentado naquele gol lá atrás, o Caçapa, né? Caçapinha, Miguel, o Silvestre, e eles me xingando. Mas cadê o homem? Eu falei, por gente do céu, ele falou que vinha. E eu tô olhando aqui ver se eu vejo ele. E nada, rapaz, e nada. Aí, o Adriano jogava pro União no intervalo, e o time nosso, olha, um dos melhores que o União fez. Simão, Zangão. Cezinha tava no Cezinha. Um time massa, mas um time massa mesmo. E só tocava do lado. E não ia. E patinava. Ia lá na intermediária e voltava. E ele falou, mas o que será que está acontecendo com esse time? E só tinha feito goleada naquele campeonato. A gente com o Soró no gol. Soró na melhor fase dele. Isso. Aí, nada, cara. Aí no intervalo eu chamei o Adriano, falei, dá uma olhada lá no portão, lá do outro lado, se aquele senhor lá é fulano. Ele correu lá, não é. Eu falei, nossa senhora. E vai. Quando chegou terminando o jogo, o Gerson era o goleiro do classificado, o Gerson da Canudos. O Gilcinho pegou uma bola, entrando na pequena área, ele tinha uma jogadinha que ele ameaçava bater e puxava, e isso clareava tudo para ele. Ele ameaçou, o zagueiro veio, ele puxou, sobrou. Aí veio outro zagueiro, ele ameaçou, puxou de novo, sobrou ele, o Gerson e o gol. Ele chutou, prensou o pé no gramado, a bola saiu assim da trave, e ele torceu o pé, inclusive. Nossa, aí foi pros pênaltis. Bom, vai pros pênaltis. O jogador nosso bateu. Eles bateram. Fez o gol. Nós batemos, mas fizemos. O Soró, os caras chutavam, passava do lado dele e não pegava. Chutava, passava daqui no meio da cabeça e ele não conseguia pegar. Mas o que está acontecendo com o Soró, né? E chegou no último pênalti que sobrou pro Cezinha bater, né? O Cezinha jogando, acho que estava jogando no Rio Branco da Americana. Isso. O Cezinha foi bater e isolou por cima, né? Perdemos. Aí pronto, aí virou aquele vespeiro em cima de mim. Você tá louco, você enganou nós. E descemos pros 3 irmãos, eles me xingando. Aí eu falei, mas eu não posso fazer nada, só pegasse ele no colo e levasse, né? Então, passou, perdemos, saímos fora. Vou no outro dia cedo. Fui para trabalhar, Carburundo, 7 horas. Aí minha esposa, 8 horas, tá lavando o uniforme do time, ela que lavava o uniforme, na frente de casa. Ela olhou, olha o senhorzinho lá na frente. Oi, tudo bem? Não, tudo bom. Cadê o Moreno? O Moreno foi trabalhar. Então, ele falou pra mim, se eu fosse lá no campo ajudar o time dele, ele me dava R$10 e eu vim aqui. Ela falou, não, mas o time dele perdeu. Não, o time dele jogou de branco. Eu falei, não, jogou de azul. Aqui o uniforme. Não, jogou de branco, eu tava lá. Ele fez a reza pro time errado. Você imagina um negócio desse, cara? Fez pro time, olha, nós amarrados. O classificado levou, foi pra final. O cara enterrou a cabeça no lado errado. Olha, jogou de camisa branca, o classificado, nós jogamos de azul. E ele tava lá e ele viu o time de branco ganhou, né? Ele fez, uma resinha lá pro adversário. Mas enfim. Cara, mas em 2013 você não acertou o lado não do velhinho, não? Não. Conta pra nós, é verdade. Não. 2003 eu vou falar pra você. A gente tem. Todo mundo que se ele tá meio classificado. Não. Você sabe que o Amarildo fala dessa final até hoje, né? Chorando. Ele fala, mas inclusive ameaçou de entrar com recurso entre o primeiro e o segundo jogo. Verdade. Mas é outra história também que eu falo pra você. Se eu contar, você vai dar risada. Mas em 2003, Adriano, não tinha jeito, né? O Gilcinho falou pra gente, deixa que eu vou montar o time, deixa que eu vou trazer os caras. Aí veio o Neizinho já estava no anterior, ele, o Neizinho, trouxe o Binhão, trouxe o Maurício Pelé, volante, e trouxe o Gersinho. O Divaldo estava na esquerda, né? Divaldo na esquerda, o time. E olha aqui, o Divaldo, na direita o Neizinho, o Tonhão de zagueiro, o Binhão quarto zagueiro e o Divaldo de esquerda. Volante, Pelezinho e Evandro. Nossa. Meia direita, Nil, meia esquerda, Gilcinho, e na frente o Alexandre Chupeta e o Cezinha. Podia jogar com um time profissional.
Nossa. E olha quem ainda ficou no banco, né? Pelo time que tinha, acabou o Antônio César. O Gersinho veio de Campinas. Verdade, acabou Gersinho. ficando no banco, porque tinha o Gilcinho, que eu vou falar pra você, nessa década aí, o Gilcinho, o Nil, meia direita. É difícil até de escalar um time desse. Então o time era muito forte. Então aí ia ser meio difícil. Do véio, não. Era meio difícil de reza segurar esse time. E aí então foi campeão, né? E, só que assim, é outra história também entre o primeiro e o segundo jogo, né? Que aconteceu. Por quê? Os negócios que eu tenho saudade dessas coisas, sabe? Hoje em dia é muito papo furado. Naquele tempo acontecia as coisas e você tinha que correr. Você tinha que correr, senão o nego passava por cima e... Nós escrevemos um jogador chamado Neto, que é de Cuiabá. Mas ele morava ali em Três Irmãos, né? Os amigos dele, inclusive, jogavam no União. E ele morava ali, ele era para jogador profissional. E naquele tempo não podia escrever o jogador profissional, mas tinha que morar em Vinhedo. E ele morava ali, escrevemos ele. E o que aconteceu? No meio do campeonato, ele sumiu, nós fomos atrás de saber onde estava, e ele assinou com o União de Mogi. Aí fomos pro primeiro jogo, né, da final, com o classificado, né? Nós 23 anos na fila, cara, Deus o livre guarde, imagina a pressão. O 2-0 para nós, duas assistências do Antônio César, cruzamento lá da lateral, nossa, 2 golaços com a assistência dele. 2-0, foi pro segundo jogo. Aí já vem o Amarildo e o Sérgio com a conversa mole. Nós vamos entrar com recurso, nós vamos ganhar no tapetão, vamos virar a mesa. E nós ficamos, puta, mas será que esses caras vão conseguir fazer isso? Mas por que será que eles estão falando? É por causa do Neto. O Neto era profissional e não podia estar escrito, né? Mas caramba, eu não sabia que o Neto sumiu. E já tinha tido uma experiência com o Nil lá atrás, né? Não, já tinha tido. Ou foi depois com o Nil que deu problema para o campeonato? Não, foi o Evandro. Foi o Evandro, porque o Evandro tinha um contrato de gaveta assinado com Estrela. E melou o campeonato, porque... Eu lembro, melou o campeonato. O juiz determinou, então, na justiça comum, né? Tiraram nós fora do campeonato, na justiça comum. O juiz mandou a gente voltar, só que nós voltamos, os outros times tudo saíram fora. Isso. Né? Isso. Inclusive, depois falaram para mim, como todo mundo saiu fora, o campeonato... Vocês são os campeões, pode buscar o troféu na secretaria. Mas 22 anos nunca já fomos campeão, nós vamos ganhar um troféu na virada de mesa? Eu falei, não, deixa lá, acho que está até hoje, né? E aí os caras ameaçando do classificado. Aí ameaçando, tá com recurso para tirar o título da gente. Aí, bom, o Neto sumiu, os dois ameaçando, e aí você conhece um rapaz que se chama, não é que chama, o apelido dele é Cidinho, né? O nome dele é Geraldo, né? Canela seca. Geraldo é encardido. Geraldo Rodrigues Freud. O Geraldinho, o Cidinho falou, não, deixa eles virem pra cima de nós. Vamos ver onde que esse Neto tá, vamos trazer ele. E o Neto estava em Cuiabá, cara. Aí, vamos trazer o Neto, entramos em contato. Ele falou, não, eu vou sim, vocês pagam a passagem e tal. Aí até o Miro tava junto com a gente, viu, passagem de avião, era muito caro. Aí falou, não, Neto, se a gente comprar uma passagem, você vem de ônibus, daqui Cuiabá é 24 horas de viagem. Um absurdo. Ele dá um dinheiro pra você comer um lanche. Eu falei, não, vou sim. Aí mandando dinheiro, comprou a passagem, pegou o ônibus lá e veio. Aí ele chegava na rodoviária de Campinas, meia-noite. Ele ia chegar de ônibus. Caramba. Aí eu peguei o Cidinho à noite. O Cidinho vai assistir, ele vai ficar bravo, mas já passou também. Aí vai eu pra Campinas com o Cidinho. Rodoviária velha lá na Andrés Neves, com a Barão Itapura. Aí no meio do caminho nós falamos assim, mas onde que ele vai dormir? O Neto. Eu falei, não sei, cara. Eu falei, vai dormir na sua casa. Ele falou assim, não, na minha casa não. Ele falou, leva você pra dormir na sua casa. Eu falei, não conheço ele, você tá louco? Aí ficamos naquela, não, você leva, não. Aí lembramos de falar com o nosso amigo que tinha morado aqui junto. O Neto tá vindo, pode dormir na casa aí? Não, aqui não pode, porque aconteceu um problema aqui. Não pode não. Falei, mas caramba, e agora? O cara tá vindo 2 dias de viagem de ônibus, já aqui não tem que dormir na rua. Aí o Cidinho tem umas ideias boas de vez em quando, viu? De vez em quando. O Cidinho falou assim, e se a gente deixar ele no motel? Falei, nossa, cara, que ideia brilhante que teve. Que ideia, rapaz. Agora você olha, que ideia brilhante. Gostei da ideia.
Mas e aonde? Que motel? A gente não sabe nem quanto custa quanto custa um motel, porque você sabe que eu e o Cidinho somos homens sérios, nem entende dessas coisas. Aí vamos ligar, né? Ligar pra ver quanto que é, né? Não sabe o preço, de repente é 500 pau, R$1.000, sei lá. Chegamos na rodoviária de Campinas. Aí descia, meia-noite, tava um silêncio total. Descia e tinha uma sala que tinha no livro, essas coisas assim, e tinha um senhorzinho de idade, né, velhinho, que ficava lá de noite. Aí nós chegamos e falamos assim, empresta aí a lista telefônica. Ele pegou. Aí o Cidinho, ó. Aí, tá aqui. Aí pegou. Alô, é do Motel Caravan? É do Motel Caravan? Aquilo ecoava na rodoviária de Campinas. E o Cidinho fala baixo, né? Isso, estralado, baixo e bem, né, grave, né? Uma fala alta e estralada, cara, aquilo ecoava na rodoviária. Calma, fala baixo. Tá. E o senhorzinho só ali sentadinho olhando. Acho que falava assim, nossa, esses caras aí procurando esse lugar aí nessa hora. Aí pegou, olhou outro, no motel tal, quanto que é a pernoite? Eu falei, mas calma, fala baixo, rapaz. Aí, bom, aí chegou o Neto, falamos pra ele, né? Pusemos ele no carro, viemos. No caminho, nós falamos, e agora, como é que vai falar pra ele? Aí no caminho, falou, Neto, você tem um problema, cara. A gente não tem onde deixar você. Você dorme num motel antes de deixar? Não, pode tranquilo. Ele é muito bonzinho. Não, pode tranquilo. Foi. Aí viemos. Aí fomos aqui no portal aí onde que tinha, será que é Caravan que chamava, né? Parei no portal. Aqui mesmo em Vinhedo. No portal. Sim. Aí parei o carro. Primavera, acho que não. Sei lá que é. Caravan, eu não sei como é. Aí parei o carro, se desceu com ele, foi pra portaria. Olha a situação. E ali do lado tinha uma casa de show, sei lá o que era aquilo lá. Era a casa das máquinas. Isso. E aí naquele tempo, acho que tem uns rapazes da Cotai que frequentavam lá. Aí nós falamos assim, puta merda, se esses caras da Cotai vai espalhar pra Vinhedo inteiro, nós estamos mortos. Aí, quando deixamos ele, passamos na frente que nem um avião, né, acelerando. E no outro dia, fomos pegar ele, fizemos tudo, umas coisinhas bem feitinhas assim, para não perder pontos, né? Perder os pontos, e aí falamos, agora pode vir o classificado para cima. Foi no jogo, já estava 5-3, o Cidinho encardido botou o Neto para jogar, só para provocar. Ninguém entrou com processo, ninguém quis ganhar os pontos e fomos campeões. Primeira vez, né? 23 anos. Que legal, que história. Nossa, tem uma... Mas se é hoje em dia com esse monte de celular que tem, filmagem? Foto, filmagem, câmera. Passou o carro aqui tal hora. Lucinha fica brava, hein? Receber o vídeo. Nossa, mas é muitas histórias. Ô, Adriano, tem uma história, cara, eu não sei se eu posso contar. Não pode, fica à vontade. De um jogo também, olha, tem sempre a Cotai no meio. E eu, pra falar a verdade, sou amigo demais da turma de lá, eles também me adoram, eles queriam que eu fosse técnico, tempo do Pedrinho também, ainda que eu fosse técnico deles, eu não fui, né, eu achei que não era certo, e acabei não indo. Mas teve um jogo, nós jogamos com eles, e naquele tempo lá só valia carteirinha. Não podia identidade, não podia nada de documento, era carteirinha, tinha que ter carteirinha. Aí era 22 jogadores, 22 carteirinhas. Aí nós jogamos com eles. Quando chegou na segunda-feira, terça-feira, onde estão as carteirinhas? Como é que tá as carteirinhas? Perguntava para um, não sabia. Perguntava para outro, não sabia. Mas onde foram essas carteirinhas? E começamos a pensar que eles tinham surrupiado nossas carteirinhas escondido. Para a hora que chegasse no jogo no domingo seguinte, a gente não ter as carteirinhas, perdi o jogo. Eu só podia com a carteirinha. Só com a carteirinha. Mas não é possível. Onde estão essas carteirinhas? Chegou na sexta-feira, não tem jeito. Vamos ter que dar um jeito aqui, armar um esquema aí para fazer as carteirinhas hoje. Só que como é que você vai no meio do dia fazer a carteirinha na comissão de esportes? Não dava, né? Nego vendo, sai carteirinha que nem água no meio do campeonato. Aí fomos à noite na carteirinha. E a pessoa que estava na secretaria, que não é o Ito, né? Vou falar já que não é o Ito, que senão vou achar que era o Ito Luiz, né? Fez as 22 carteirinhas, classificou.
Aí, pronto, fizemos as carteirinhas, fomos embora meia-noite. Falamos, agora venha, Cotai, vem, vai assistindo nós perder os pontos, você vai ver. E eu com 22 carteirinhas no bolso. Chegamos no campo da Capela, o Dinho era nosso massagista, se não me engano, eu era o técnico, não sei. Chegou o Dinho todo felizinho, dando risada. Oi, tá as carteirinhas aqui do time. As carteirinhas tinham ficado com ele e não avisou. Nós ficamos com 44 carteirinhas. 44 carteirinhas ficamos. Só de medo, aquela coisa. E achando que os caras tinham levado as carteirinhas. Tinha escondido a carteirinha para poder ferrar a gente. Sempre tem a Cotai no meio. Se não é Santa Cruz, tem a Cotai. E galera que tá assistindo aí, como que é engraçado. Isso aí é até uma lição de vida, viu? Pro pessoal aí. Passou, ainda naquele ano, ainda tinha essa regra de carteirinhas. Uhum. E o Cotai, eu não lembro quem da diretoria, não lembro, acho que é o finado Tiru. Uhum. Alguém da diretoria ou alguém da diretoria do Cotai levou as carteirinhas, tá com o caminhão, trabalhando de caminhão, não lembro quem era. Não lembro quem que levou, ia ter o jogo contra o União, eles não tinham nenhuma carteirinha. Mesma coisa então? Exatamente. E aí só não foi à noite. Só não foi à noite. E aí eles tinham esse problema. E eu conto isso por quê? Porque quem era o técnico do Cotai era o Tubarão. Ah, Gustavo. Tubarão. E aí, na época, falou, poxa, pensou um time. E até hoje eu penso assim, gente. Quem me conhece sabe, eu penso assim. Eu acho legal quando um time ganha do outro com um gol de pênalti, um gol. Assim, você contar essa história. E você contar a história que seu time ganhou, porque o uniforme do outro não conseguiu arrumar um uniforme, porque o outro não tinha uma carteirinha. A carteirinha de todo tinha uma coisa. O cara não tem uma carteirinha ou não tem o documento. Ninguém tem o documento tal. E aí foi feito as carteirinhas, todas as carteirinhas e os caras tinham mesmo ido. Ia ficar sem a carteirinha. Perdeu a carteirinha. Exatamente. E eu sei disso porque na secretaria tinha isso, falando assim, caramba, olha, para qualquer time que fosse, quem conhece qualquer time que fosse, poxa, isso faria isso, né? Sim, a carteirinha, o time não vai deixar de jogar porque você deixou de levar um documento, você levou às vezes as pessoas não sabem ter o bom senso. Uhum. O bom senso ele é muito bom quando você quer o bom senso do outro, né? Pois é. Quando você quer, teve time, eu lembro, pelo tempo que eu fiquei lá, a gente tinha que, antes de começar o campeonato, tudo queria bom senso, pra tudo. Teve time que foi levar leite na semifinal, chegava lá com leite na semifinal, que daí falava, tem que vir, não tem o seu registro aqui e tal, queria o bom senso, mas não tinha o bom senso do outro lado, quando um juiz errava mesmo. Quantos jogos, né, Mônica? A gente viu erro assim absurdo de arbitragem. Você fala, não é possível, é perseguição, né? Não é possível. Mas o bom senso só querer de um lado. Então, essa história da carteirinha já aconteceu não só com o União, como já com o Cotai, com o Foga, o G4 na época, os caras. E quem mudou essa regra? Eu entro em 2005, aí 2006 tem essa. Aí 2007 fala assim: olha, não é possível que a identidade não sirva para o cara jogar. Para provar que o cara. A identidade é um documento nacional, não é um clube aqui que vai ser. E aí modifica isso. Ô Moreno, estamos caminhando, cara. A gente já ultrapassou aqui, mas muito gostou desse papo e vai ter papo para outros programas com certeza. Mas eu queria só que você falasse a sua opinião com relação aos jogadores de fora. Você viu a evolução do futebol vinhedense com os jogadores de Vinhedo, inclusive elogiando no passado e só tinha jogadores de Vinhedo. Você viu esses de fora chegando, você viu cortar os de fora, qual é a sua opinião? A opinião do Moreno, não do União Vinhedense, do Moreno para jogador de fora. Bom, primeiro não pode ser do União Vinhedense, porque o União Vinhedense não é só o Moreno, né? Exato. Tem uma lenda aí que a Moreno é União, a casa União é União sem Moreno, não. Tem muita gente envolvida, principalmente agora, nós estamos com quase 30 pessoas envolvidas diretamente, né? Miguel oficialmente é o presidente, o Elton meu filho já deve estar assumindo já,
E tem os monstros aí de Cidinho, Miguel. Eu não vou citar nome, Miguel. Tem um que eu gostaria até que você não citasse o nome, por favor. Tá? Sim, deles sim, aí que eu queria que você não citasse o nome. Mas esse daí, olha, a gente sabe que é zoeira, porque se talvez ele não tivesse, talvez o União talvez tivesse parado já. Porque ele toca tudo, ele toca time, ele contrata. Juan Frois, toca meio desafinado às vezes. A torcida do União voltou a ter uma torcida. Exato. Voltou a ter, e tá bonito. Falar que a torcida do União é feia, tá brincando, né? Mas enfim, sobre os jogadores de fora. Eu acho assim, opinião minha, né? Não vou querer que ninguém aceite ou não aceite, pense o que quiser. Eu acho que se deixar só jogador de Vinhedo, enfraquece e muito o campeonato. Enfraquece muito. O jogador de fora acrescenta, dá qualidade, fica muito mais forte, muito mais brigados. O problema, Adriano, eu não posso aceitar. Quantos jogadores de fora são hoje? Primeira divisão, 8. 8. Quando começou? Foi ano passado? Até 8? Foi ano passado. Ano passado que subiu para 8. Mas tem time que já faz uns 4 anos que já tem 8 de fora. E todo mundo sabe quem é. Então isso aí também, esse negócio de... Tem 15 de fora. Não, e tem... Você falou assim, ser campeão por causa de carteirinha, por virar de meio e tal. É feio, né? Exatamente. Agora, burlar, quando se pode 5, colocar 8. E eu sei porque os jogadores de fora que jogou, que vem jogando, hoje tá 8 porque tá oficial. Não sei nem se tem mais, eu não sei. Mas já jogaram pro União. Eles já jogaram pra gente. Tem até jogador que tava nesse time, que eu paguei um campeonato, que era micharia, paguei pra ele não jogou pra gente. Deve o campeonato até hoje. Depois, nesse pacote de 8, jogou contra a gente e foi, sabe? Tem umas coisas dentro, tem umas coisas assim que não dá para aceitar. Então, assim, o jogador de fora deixa o campeonato forte, deixa bonito. Você vê jogador com talento. Tem uns jogadores que vem aqui que eu falo a verdade, pode jogar em qualquer time profissional, né? Então, assim, eu acho que tem que ter de fora, assim. Não sei se 8, porque 8 é praticamente um time. Você pega mais 3 da cidade, bom, né? Eu acho que até é muito, mas enfim, tá a regra. Mas eu acho que tem que ter de fora, assim. E a outra questão é a questão financeira. Hoje não se esconde mais que paga jogador. Isso não. Até um tempo atrás a galera disfarçava, fingia. Hoje não tem mais disfarce e quem quiser continuar com essa hipocrisia de que não paga jogador pode continuar. Mas é que eu costumo falar, Moreno, que o cara fala, não, eu não pago jogador, eu só dou gasolina. Tá pagando. Só dou a chuteira, tá pagando. Não, a cerveja depois do jogo. Meu Deus. Se você tem... Não, no meu time ninguém recebe. Só depois do jogo que eu você também tá pagando. Porque se você pegar... É um custo. Vai 300 cada jogo. No mínimo ainda. No mínimo é de 200... Aqui, o time que não gasta nada é de R$200 a 500 no jogo. A galera sabe disso. Só que a gente começou a ouvir, e aí você tem que separar o joio do trigo, que é verdade, que tem coisa que a gente sabe que é verdade, algumas coisas meio que astronômicas aí. Sim. De vários times. Qual que é o limite? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso, Moreno? Deixa eu falar para você, Adriano. Dentro dessa linha aí que você falou, que uma chuteira você está pagando. A gasolina você está pagando. O cara não põe a gasolina dele e vem jogar. Tem um time aqui, que é daí da top de cabeça, que lá atrás falava que era da família. Não é só uma família, mas dava um curió pro jogador jogar. E você sabe quanto custa um curió? Ninguém sabe, né? Assim, aquele tempo lá era 500 pau o curió. E o cara ganhava um curió para jogar. E aí, na maior cara lavada aqui. Que é curió? É um passarinho, daquele que o Riverino trata. O cara ganhava o curió? Mas vocês têm que me dar um curió. Tem essa história. Aí nós é só família, aqui é uma família. Família nada, certo? Eu acho assim, vou falar pra você. O jogador bom é caro. Isso daí não adianta. E nos últimos tempos, e vai falar, mas foi o União que infracionou. Não. No tempo de São Mateus lá, é só olhar a história do futebol de Vinhedo, que tinha jogador de Valinhos, jogador... Sorocaba vinha lá de Sorocaba. O Ito falava que já pagavam. Não pagavam. E pagam. E eu vou falar pra você, o União, eu não sei como vai ser agora, porque o União montou um time muito forte. O time é bom mesmo. Não sei porque eu também não estou envolvido nisso. Eu não estou envolvido. Eu só ajudo a fazer os bingos, as rifas, essas coisas. Mas
O União foi um dos times desses top que todo ano tem, o que menos pagou. Menos dinheiro, porque não tem. Nós lá, infelizmente, ou felizmente, mas graças a Deus temos saúde, mas somos pobres. O que menos pagou? Nós corre atrás. Não, que menos? Não, que menos não. Um dos que tá em cima e menos gasta. Cabeça, o que eu acho... Tinha time que era 40 mil, que nós gastava 10. Mas o que eu acho é que sim, tem jogador aí que pro União joga por R$100 por jogo e em outro time é 250. O que eu acho no União, desde a época que o Cidinho... Eu acho que o União sabe montar um elenco. Porque um elenco, você não pode pegar todos os melhores, porque você vai ter problema. Então, o União sempre soube fazer isso. Ó, aqui. E também o União sempre soube negociar. Sim. O cara, é muito difícil o cara leiloar com o União. E isso, quando eu falo União, eu falo de todo mundo ali. Cidinho, Miguel, toda a galera que tá ali. É difícil o cara ficar leiloando ali, né? O Siva, né? O Choco. É difícil. O cara chega e fala um negócio, o cara fala, irmão, então vai lá. Aqui é isso. Já teve no União, as pessoas não acreditam, infelizmente, ou talvez acreditem, e aí por causa da resenha, né? Faz aquela. Mas já vários campeonatos, inclusive no último agora, esse daí que o União não foi bem da Copa. O jogador tá ali nas portas do campeonato, ó, recebeu uma proposta lá. Irmão, vai com Deus. Não é? Vai lá, vai te ajudar? Vai lá. Nós nunca seguramos. Ou ficamos fazendo leilão, pelo menos o tempo que eu controlava, ou que eu ajudava diretamente. Hoje eu tô meio por fora, porque a minha cabeça eu quero ficar mais tranquilo. Mas nunca. Você tá lá? Então vem pra cá que nós damos tanto. É o contrário. Irmão, tá bom? Basta ver, assim, eu posso citar o nome, porque ele é como se fosse um filho meu e ele me conserva o Diegão, goleiro. Diegão, pô, abraça, bicho, vai te ajudar. Tem outros também, tem agora acabou de sair um jogador do União, que ninguém conhecia ele, aqui tem muito disso, viu? O União traz, o cara arrebenta, aí pronto, aí os caras vão em cima, que acabou de sair do União. Levaram bonito, hein? Levaram e eu sei por quanto foi. Não tinha como brigar, não. Não vou falar, mas não tem mais nem como pensar. Né? A pessoa oferece, eu vou só citar um exemplo, eu te ofereço 1.000 achando que o União paga 1.000, o União... R$200, cara. Isso daí eu tô só falando em um número para não falar o verdadeiro. Mano, o maior campeão de Vinhedo, da história de Vinhedo, o time que tem mais títulos na história de Vinhedo é o Bom Bife, né? Bom Bife na época, o Bom Bife, Malhas Rolf, era o time do Linto que saía e ia dos lugares. Ali naquele time já tinha um emprego no Bom Bife. O emprego no Bom Bife. Então assim, já tinha o pagar jogador ali. Uma troca, tinha, né? O Donizete, meu primo Donizete, quando ele tá na Campline, o colombiano, quando vem jogar, vem pelo emprego, aí arrebenta, e depois começa a ganhar. Isso é uma troca, isso é um pagamento. Pagamento. Né? Você paga como emprego e ele paga. Eu ouço direto falando, a gente não paga nada, é só o cara lá que arrumou um emprego por outro. E outra, hein? O duro é se chegar no jogador, não tô pensando em nenhum. Para que estiver assistindo aí, não vai falar, tá falando de fulano ou ciclano. Não. O jogador não. Como jogou esse campeonato, aí o ano que vem, eu quero ganhar tanto. Mas porque o outro ganha, eu também quero ganhar. Eu vou falar assim. Por um lado você fala, não, mas o cara que ganha lá não joga sozinho. Isso. Mas o outro também tem que fazer o nome, tem que aparecer, tem que mostrar. Hoje em dia tá assim. Um cara tem que ser essencial. Um cara que nem. Você pode não gostar dele. Talvez a galera vai falar, pô, Adriano falou uma besteira. Mas o Gilcinho. O Gilcinho era um cara que se ele falasse, batia no peito, chamava. Acabou. E outra coisa, hein, Adriano? Tem uma lenda aqui em Vinhedo, que o Gilcinho ganhava bem pra caramba. O Gilcinho jogou a troco de gasolina. 2005, por exemplo, todo mundo sabe da história, como foi. Que o Cidinho montou a Belenos. Então o Cidinho saiu e foi pra lá. E a gente ficou meio sozinho aqui. O patrocínio da Belenos, logicamente, tinha que ir lá. Nós ficamos sem nada. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Aquele ano jogou o Luizão no gol. Ficou um time bom. O Juicinho falou, não, esquenta a cabeça. Pode deixar que eu vou lá sim. Então, eu vou falar pra você, um cara desse, que ele é chato. Pensa num cara chato. Eu mesmo falo pra ele, eu disse assim, você vai no jogo? Vou, então não vou. pensa no cara chato. Mas vou falar, pra jogar. Exato. Teve jogo que ele chamou pra ele. Falou, não. Todo mundo sabe do jogo, na conta contrária mesmo, do Cezinha. O Cezinha, vou falar pra você, pra marcar o Cezinha precisa ser um
trator ou sei lá o que seja. O Gilcinho chamou pra ele, não deixa que eu não vou deixar assim. É o cara que resolve. Ele sabe jogar, eles provoca os caras. E outra, hein? Se você ver os gols de 2003, primeiro campeonato, pô, ele participou de quase tudo, né? Então, assim, Xarope fazia aquelas rifas lá de bicicleta e nunca aparecia bicicleta, né? E o Cauê aprendeu com ele. E o Cauê era desse tamanhozinho quando começou a vir no União. Fazia a rifa e abria a rifa, alguém ganhou, mas a bicicleta nunca apareceu. Mas assim, como jogador, eu falo pra você, cara, não tem. E você sabe que o Gilcinho só não foi vendido pra Europa quando ele estava no Rio Branco Americano, porque o Cilinho não deixou? É mesmo? Ele tem uma. Ele, talvez. Não, mas ele tem uma certa bronca do finado do Cilinho, porque o Cilinho não deixou de ser vendido. O Ito conta, porque o Ito estava e o Gilson. O Gilson era da categoria, eu não sei se era da categoria de base e estava entrando no time profissional. E o Ito era capitão, né? Sim. O Ito falou que o Gilson tirava todo mundo de giro mesmo, que ele ia pra cima dos caras, os caras mais velhos. E foi até bom você tocar no Ito, mas que história o Ito também, hein? Que fantástico. Outro dia eu peguei, o Caçapa sempre me provoca, né? E o Caçapa quer ir lá no 15 Piracicaba e levar o Joãozinho. O Joãozinho, né? O Joãozinho é ídolo lá em Piracicaba. Mas o Ito, cara, o Ito é... Fantástico. O Ito, a gente foi disputar uns jogos regionais em Americana e nós fomos lá na prefeitura, sempre antes de você ir na cidade, você vai lá para conhecer o alojamento, para você... E a gente foi lá e aí falaram assim, olha, vamos lá na prefeitura falar na Secretaria de Esportes. Eu fui com o Ito lá. Eu subo assim, cara, o Ito, você tem que aguardar aqui, tá? A gente tá aguardando, o cara veio. Ailton Luiz. Falou, entra na minha sala, secretário. Aí a gente entrou assim, olha lá aquele quadro, cara, atrás da mesa do secretário, um quadro gigante do Rio Branco. O time e o Ito. Aí o Ito, cara, eu me arrepio, eu falei isso, o Ito com uma criança no braço, o cara falou, eu estou no seu colo. Nesse dia, foi um dia importante. O secretário, com um quadro, cara, e aí tira foto, chama e cara, aquilo eu falei, Ito. O cara falou, cara, eu ia ali, aí o cara falou, quando eu tinha que ir junto com você dava a mão, cara, e o Ito naquela humildade, aquele jeito dele, assim, que não tira foto, não, que o cara falou, não, nós vamos pôr no jornal, você vê aquele... O Ito, quem não sabe, tem lá na página que Fim Levou, o Milton Neves, o Ito não sabia que a gente ia mandar. Eu, Pedro Rosa, eu, a Juliana, o Pedro Rosa, a gente pegou todo o material, mandando, porque se a gente falar pra ele, pra autorizar, ele não ia. Não ia deixar, né? O Ito não gostava. Tem um pessoal que fala assim, o Ito deveria ser secretário, o Ito foi convidado. Eu lembro. Inclusive eu mesmo falava. Isso, ele foi convidado. Não aceitava. Não, o Ito sempre gostou e tem uma parte profissional que eu trabalhei muito tempo com ele e eu aprendi isso, de querer falar o seguinte, olha, vamos fazer o palco e alguém vai subir, só que todo mundo vai falar assim, foi ele que fez, foi ele que ajudou, foi ele que... Então o Ito tava sempre ali, o mãozinha branco dele chegando ali na semana com os troféus, um cara que se dedicou muito, cometeram muita injustiça, eu falo sempre, muita injustiça, cara aí que às vezes perde jogo, né? Perdeu o jogo e falou algumas coisas, coisas pro Ito, que o Ito chegava na segunda e falava, caramba, o cara falou isso, falou aquilo, sabe, assim, mas um cara nota 1000, espetacular, era, sabe, quando ficava bravo, nossa, fantástico, né, esses esportistas aqui de Vinhedo, deve ir lá na página do 15 Piracicaba, não é a galeria que fala, não é galeria, eu não estou lembrando o nome agora. Memorial do 15 Piracicaba. Ele está no livro do 100 da história. Quantas fotos tem de time que o Ito tá? Você fica bobo de ver. Eu separei acho que umas 15 ou umas 20 fotos pro Caçapa. E o Ito tá lá, zagueirão, barbona, né? Aquele tempo usava barba. Então... Moreno, e só pra gente encerrar, e divisões? Você acha, Vinhedo também você viu uma divisão só, na época eu costumo falar assim, os campos lotavam, porque você só tinha esses caras para ir assistir. Depois começou a montar, o próprio União Vinhedense começa a perder a torcida quando cria uma segunda e terceira divisão, que daí monta o time União B,
tusa, já a molecada começa, aí não fica bravo, que, pô, tem chopp pros caras, não tem pra nós, não sei o que, como é. E aí o cara que era torcedor, ele vira jogador. Hoje todo mundo acha que tem uns caras aí que eu acho que tem que ficar assistindo o jogo, não tem que jogar, tem que assistir, cara. Porque senão a gente vê uns jogos de sangrar. Na sua opinião, Vinhedo consegue ter 3 divisões? Tem que ter 2, tem que ter. Eu acabei de citar o caso do torneio início que nós fomos campeões no Rio do Paraná com 27 times. Então só tinha 27 times. E o União deixou de aquela coisa toda quando foi campeão, perdeu a graça. Se o União não fosse campeão até hoje, você ia ver, ia ter que construir um estádio de 50 mil pessoas, porque, né, para zoar mesmo. Mas enfim, eu acho que 10 times na primeira divisão é muito pouco. A pessoa, não estou criticando, nem o Marcelo, que é amigão nosso, né? O Marcelo Vieira, secretário de esporte. Não, e quando eu estava também era 10. 10, então não é um. Não é. Mas, gente, como é que pode? E agora 10 cai 4. É um absurdo, cara. E outra, 9 partidas. 9 partidas. Acho que tem condições de ter mais que 10. Mas tem que ter mais e dividir em duas chaves. Jogar mais. Não. Joga menos, aqueles times que já põem a língua de fora com 4, 5 jogos, sai fora já. Ele tá feliz porque o cara, se você disputar um campeonato que tem 9 jogos, você já no 5º jogo, você tá com a língua de fora e não aguenta mais. 16, 2 chaves de 8, por exemplo. Um exemplo. Um exemplo, 14, 2 chaves de 7. Todo mundo joga. E aqueles que têm menos qualidade, ou sei lá, por algum motivo, começar a perder, o jogador não vem, já sai fora, vai ficar tranquilo. E os outros que estão firmes, vai lá para final, vai para frente. Não é verdade? Você imagina 10 times, 9 partidas, e quando a final era 2 partidas, piorou, né? Como é que você chega com 6 jogos? O jogador já começa a faltar porque está em outro lugar, ou talvez não tem, aí começa a criar picuinha, não querer vir. O time está pedindo a Deus para acabar o campeonato. Isso. Não, faz 2 chaves de 7, aí você faz 6 partidas. Um número bom. Não é só 3, ou 2, ou 3. 6 partidas. Você está ali garantido. Acabou, você sai fora se você não conseguir passar para frente. Ou 16, fica 8 cada chave. 7 partidas. Número bom. Moreno, mas quando eu falo com conhecimento de causa, porque eu fui secretário e a gente fez uma proposta para os caras vão lembrar aí. Tem um que eu achei engraçado, porque na época ele foi contra. Depois que eu saí, ele começou a defender a ideia. Eu falei, esse cara foi contra, ele até me. Ixi, a reunião parou porque o cara começou a xingar, não sei o que lá. Mas eu defendia que fazia 2 chaves de 7 e jogava uma chave contra a outra. E aí classificava os 4 da chave e depois você faz jogava 7 jogos. Né? Isso, faz 7 jogos, depois você jogava dentro da chave, ou seja, quase todo mundo ia se enfrentar. Então, para você ser campeão, você só não iria jogar com os 2 ou 3 que saíram fora ali na fase. Para você ser campeão, você ia ter que jogar contra todo mundo. Era uma defesa. E os times, eu acho que, e aí a maioria dos times, né, falam que o jogar todo mundo contra todo mundo é o campeonato maior, que aí se espelha com o campeonato brasileiro, que tudo é todo mundo contra todo mundo. Então, tem que mudar também o pensamento dos dirigentes, e os dirigentes falam uma língua só, né? Nunca vão falar uma língua só, né? Você sabe, o ser humano é assim. Cada um tem um pensamento, acha que é certo, a dele é certo. Tem a política, se o cara é contra o secretário, se o cara é contra o secretário, ele é contra a ideia do secretário. Mesmo sendo a melhor ideia. Muda o secretário, ele passa a ser a favor. O cara passa a ser a favor. E às vezes, nem muda o secretário, o cara passa a ser contra. Daí você fala, por quê? Porque o cara não conversa mais com o secretário. Tá. O cara não pensa na ideia. Pô, essa ideia é bacana. O cara teve uma ideia lá que foi legal, tal. Isso que eu acho que falta também. Então, eu acho, assim, acho que tem que ter mais time na primeira. Não sei, tá tendo a terceira ainda? Tem, né? Não. Agora só tem a divisão de acesso. Mas, a terceira tirou fora. E quantos times na primeira? Primeira são 10. Passou para 12, não foi? 10, uma coisa assim, então é tudo bem. Mas ainda poderia ser mais. Poderia ser mais time na primeira. 14 é um número excelente. Joga 7 partidas, se for o caso, jogar contra outra chave, ou 6 dentro da chave. Isso. E aqueles que já não estão aguentando mais, né, já acabou as pernas, sai fora, vai para a torcida.
E os outros continuam. E a gente tem um problema, isso é nítido. Isso quem conhece futebol amador sabe que a gente tem um problema. Eu acho que já tem uns 10 anos que a gente não repete uma primeira divisão com os mesmos times. Eu não sei se é 10 ou a gente vai bater 10 agora esse próximo, ou se a gente já está batendo 11 anos, que não se repete uma primeira divisão. Por exemplo, tem esses times. Aí no outro ano tem ali certinho os times que ficaram, os times que caíram. Lógico que teve a pandemia, tal, teve tudo isso. Mas nós não conseguimos. Todo ano time desiste, time sobe da segunda divisão, não quer jogar a primeira. Sim. Chega e não quer jogar, e eu falo, cara, mas por que você estava jogando? Não quero jogar primeira, disfarça, muda o nome do time. Então, dentro dessa que você está falando, cara, que eu vou falar para você, cara, eu fico invocado, eu não vou brigar, não vou discutir e tal, mas eu fico muito invocado quando a pessoa fala, União não desiste. 43 anos não desiste. Sai nos esquenta bambu lá, assim, de vez em quando. Sai na torcida, sai no campo, mas não desiste, todo o campeonato tá ali, então tem que se respeitar. Isso. Tem que se respeitar. Todos os seus times que tem aí pararam, ficaram uns anos fora, né? Não tô criticando nada mais. Por exemplo, tem time que foi fundado em 60, 70, mas quantos anos ficou fora? Se tá fora, não pode comemorar. Isso. 60 anos de fundação, 50, 40. Não é verdade? Fundou, mas parou, só foi na boa. Não é verdade, Adriano? Então, eu fico chateado e não vou falar com ninguém, não vou discutir com ninguém, porque eu já discuti uma vez com uma pessoa que é conhecido e eu fiquei muito sentido, porque o cara falou merda mesmo e sabe, sem ter moral para falar. Então, eu fico na boa, quieto, mas eu quero que o pessoal que vai assistir, que repense um pouco. Quando fala mal do União, quando começa a falar picuinha, que tem uns caboclinhos aí que gostam de picuinha, né? Isso. Põe incendeia, não. Olha, você viu que eu causei lá? Nossa, isso daí tem pra tudo, tem gente pra tudo quanto é coisa, né, Adriano? Então, infelizmente é assim e vamos tocando. A gente gosta da resenha, e o que não pode perder é o respeito entre as pessoas e principalmente entre instituições, né? Eu já te falei, inclusive, eu vou falar agora, porque eu não conheço ele pessoalmente, o tal de Baiano aí que tem no grupo. Eu não conheço. Marcelo Baiano. Não sei, eu não conheço ele, mas eu vou promover. Eu gosto de ver a resenha dele e falar, criticar, mas a gente percebe que ele entende. E o jeito que ele fala é muito legal. Eu não conheço ele pessoalmente. Uma hora eu vou conhecer ele pessoalmente. O Baiano, só não convida ele pro seu time não, que senão a União acaba aí morre. Ele é fecha time, o Baiano. Bom, pra encerrar, cara, a gente tá chegando quase 2 horas que bacana, cara. E pra encerrar tem o Fala na Cara. O Fala na Cara, o que é? É uma pergunta que talvez alguém não tenha coragem de perguntar e a gente faz. A gente já teve mais de 100 episódios. Tava bom até agora, né? Nunca alguém fugiu da resposta. Teve cara que ensaboou, mas nunca ninguém fugiu. Então, Moreno, eu pergunto, e você olhando nessa câmera aqui, no número 15, quero que você responda. Qual cidade você prefere, Vinhedo ou Ponta Linda? Olha, eu tenho que enrolar um pouco para falar, né? Como um bom mato-grossense, né, filho de baiano e neto Mané da Onça, eu vou enrolar aqui. Mas por quê? Vinhedo que me recebeu, né? Tô aqui há 50 anos, fez dia 28 de março, eu não esqueço nem a data. Mas Ponta Linda, cara, não tem jeito, é infância, adolescência passada lá, sabe? Aquele negócio da mãe e o pai junto, trabalhando na roça, aquele sofrimento, e aí a pracinha e bares, essas coisas. Então, assim, Vinhedo, excelente para morar, mas Ponta Linda também é fora de série. Quem não conhece, um dia vai conhecer. Então eu não vou enrolar, os dois lugares são bons. Então vai ficar como se fosse aquele time União Rociense. Isso é exatamente. Vermelho e azul. Vermelho e azul, União Rociense, Ponta Linda e Vinhedo, tudo em paz. É isso aí. Moreno, queria agradecer imensamente. Já, cara, a gente vai ter que marcar um outro dia. Eu tenho certeza que o Batata, o pessoal também vai convidá-lo para retornar aqui, né? Pra gente falar de futebol, falar dos campeonatos que vão começar aí.
Você é um cara nota 1000, conheço assim a sua história, conheço a família, né? Nós cresci ali naquele bairro e sempre a gente teve muito respeito, né? Então você é um cara que eu admiro muito, torço muito aí por você, por sua família. Fique à vontade para as considerações finais e muito obrigado, cara. Olha, Adriano, eu que agradeço o convite, né? E graças a Deus deu certo e vim hoje. Tenho muita história para contar, isso daqui não é nem começo. Tem história de lobisomem lá do Mato Grosso que eu vi, do meu avô aí matando a onça. Eu não pude contar, né? Então, assim, é brincadeira. Moreno e o Caçapa teriam programa todo dia. Nossa, o Caçapinha junto, então não se fala. Então, eu faço questão de vir outro dia, né, mais uma vez. Eu gostaria muito de agradecer você pelos elogios que você fez aí. Talvez eu não mereça tanto, mas eu agradeço e você sabe que eu te considero como um filho também, né? Não adianta. Quase o mesmo nome do seu filho. Adriano, o mais velho chama Adriano. Rodrigues de Souza. Também. E eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de participar. E se Deus quiser, eu vou voltar outras vezes. Só você convidar. Gente, falamos aí com o Moreno. É o Moreno do União Verdense, é o Moreno do futebol, é o Moreno. E ele vai voltar com certeza. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. E fiquem atentos à agenda dos próximos Papo Reto. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, galera.